Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente aqui na nossa cafeteria, sempre recebendo craques, personalidades, algumas vezes até celebridades do esporte brasileiro. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Sabe quando você para pensar, jogador de futebol, mansões, carros importados, jatinhos, até helicópteros e tudo mais. Eu estou trazendo aqui hoje para a gente bater um papo sério e descontraído com uma promessa do futebol brasileiro e mundial. Um prazer estar aqui, muito obrigado. Marco, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estou feliz demais de estar sendo recebido aqui por uma estrela aí da narração. Estrela é você aqui. Nada. Eu sou a estrela que não vingou no futebol e eu sou a estrela que vingou na narração. Então senta aqui, eu vou sentar aí. Não, que é isso? A estrela é você, é o convidado. Olha, Marco Rotondano. Isso. Falei certo o seu nome? Falou certo, uma das poucas pessoas que acertam de primeira, meu sobrenome. Mas é que eu estudei para falar. Se eu não narrar o nome certo, eu tô quebrado. Pelo menos isso eu sei fazer direito. Bom, pessoal, o Marco está aqui com a gente e ele até disse agora, até em tom de brincadeira, mas é uma verdade. Ele fala assim, promessa que não vingou. Isso. Então, é um papo, uma entrevista e, na minha opinião, um programa especial que eu trago para vocês hoje aqui na nossa TV para mostrar para todo mundo escancarar a verdade, a realidade dos bastidores do futebol, como é que as coisas acontecem. Por que, Marco, que você é a promessa que não vingou no futebol? Então, Nivaldo, eu costumo falar no meu Instagram que tem vários motivos, né? O futebol é muito diferente de um estudo que você entra numa faculdade, você vai tirar a nota certa, vai chegar no final da sua faculdade, você vai pegar seu diploma, tudo certo, e vai poder iniciar sua carreira. O futebol tem muitas variáveis, né? Treinadores que gostam de você na hora certa, se o time está muito bem encaixado no profissional e às vezes acaba não precisando de um atleta de base, às vezes um empresário que não te encaixa no lugar certo, na hora certa, que não tem esse feeling, às vezes a lesão, que foi um dos meus maiores motivos, às vezes a sua indisciplina, que você sai de casa muito cedo, eu saí com 13, mas tem gente que sai com 8 de casa para jogar bola e acaba que a educação vem da vida. E a vida, às vezes, é injusta em alguns pontos, acaba te ensinando de uma maneira diferente, você acaba não tendo personalidade suficiente, uma cabeça formada ainda acaba se deslumbrando muito fácil, com falsas amizades, com mulheres, com baladas. Então, eu conheço, para ser sincero, os melhores jogadores que eu já joguei, tanto no Cruzeiro, quanto no Coritiba, no Santos, acabaram não vingando, salvo exceções. Com quem você jogou de grandes nomes e em quais times você chegou? Eu comecei no Cruzeiro com 13 anos. Antes eu tinha passado pelo Bahia e pelo Vitória, mas eu não quis ficar porque já estava certo no Cruzeiro. No Cruzeiro eu joguei com Gabriel Brazão, que é meu amigo até hoje, ele é um ano mais novo que eu. Joguei com Vitinho, lateral direito do Botafogo agora. Vitinho. Na época ele era atacante. Aí no Coritiba eu joguei com Matheus Cunha, irmão meu, inclusive tem vídeos, um dos motivos do meu Instagram estar crescendo foi que num vídeo eu falei dele, ele acabou quebrando meu celular, ele era meu parceiro de quarta, meu irmão até hoje, assim, o Matheus Cunha. O Rafael Veiga era de uma categoria mais velha, o Ian Couto, o lateral direito do Borussia, mais novo também. Aí vai pro Santos. Você jogou com essa turma? Joguei. Você conheceu essa turma? Conheci todos. O Igor Jesus é meu amigo de verdade, o centroavante do Botafogo, meu amigo de verdade. A história de vida dele é sensacional também. Aí eu fui pro esporte, passei 6 meses e eu pedi pra sair pra ir pro Criciúma. Não me adaptei muito bem ao esporte. Gostava muito de jogar no Sul. No esporte eu joguei com o Adrielson. E com o Joelito. O Joelito era mais velho, só que eu subia pra treinar às vezes. Mas o Adrielson era da minha categoria. E chegou aí no Criciúma eu joguei com o Nino, o zagueiro. Que, pra mim, esse aí eu costumo... Todo lugar que eu vou, eu falo no meu Instagram, o Nino, fenômeno. Esse cara, pra mim, assim, é nível seleção brasileira. O que ele fazia nos treinos assim, eu acompanhei o Rodrigo, o Yuri Alberto, o Matheus Cunha. O Nino é um cara muito especial jogando bola. É absurdo. E quando eu fui pro Santos, aí... Rodrigo Góes, Yuri Alberto, Marcos Leonardo, Caio Jorge, toda essa safra eu peguei. Yuri Alberto estava lá? O Yuri Alberto estava lá, eu saía com o Yuri Alberto direto. E no time profissional, de cima? Quem o profissional estava o Ricardo Oliveira. Centroavante. Isso, o Bruno Henrique, Zeca. Nossa! O Renato acompanha meus vídeos. O volante, Renato, meia? Volante, meia, Renato.
Aí na lateral direita era o Vitor Ferraz, na esquerda o Zeca, David Braz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, goleiro era o Vanderlei na época, mas o John já estava no sub-23. Aí no 23, que hoje vingou, que na minha época não estava nem sendo cotado a subir, era o Pituca, o Gregory do Botafogo, o goleiro John, assim, teve uma superação absurda, que ele não tinha uma projeção boa lá. Aí era o Copete, o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima na época, fenômeno na época, foi antes dele ter dado uma caída, o Lucas Lima era absurdo. E o Rodrigo estava em ascensão, o Caio Jorge ainda não estava subindo, mas essa rapaziada Que toda loucura. aí. Bom, então, tá vendo, pessoal? O cara começou a jogar bola, olha a quantidade de feras, de parceiros de campo, de vestiário que ele teve. Esses caras, a maioria dos nomes que ele citou aqui, ó, decolaram na carreira, voaram, estão voando. E aí a pergunta que fica para a gente discutir com você aqui, Marco, por que você não voou? Por que você não, eu posso falar, decolou? Sim, claro. Posso? Porque foi foi o correto, de carreira, correto. né? Sim. Por que não decolou na carreira? Então, quando eu saí de casa com 13 anos, eu já saía muito para ficar eu cresci em Sergipe, em Aracaju. Tá. Então lá, como não tinha oportunidade... Você nasceu onde? São Paulo. Você é de São Paulo. É isso. Só que com 6 anos eu fui pro Nordeste, então pode ver que meu sotaque é mais puxado pro Nordeste, enfim. E lá não tinha muitas oportunidades. Então eu saía pelo menos uma vez por mês, uma semana, para um campeonato em Minas Gerais, Espírito Santo. Então eu comecei a sair de casa muito cedo. E eu pensava que era muito bom isso. Assim, só que quando eu fui morar no Cruzeiro, na Toca da Raposa, com 13 anos, eu senti o baque da saudade de casa, mudou completamente a minha cabeça, assim. E eu comecei a ficar muito indisciplinado. Eu não tinha uma personalidade formada ainda, então chegava um jogador mais velho, vamos numa festa. Eu fui. E eu comecei a beber muito, comecei a beber demais, cair na noite. Isso com 13 para 14 anos. 13, 14 13 para 14 anos eu já comecei a beber. Não tinha um final de semana que eu não pulava o muro da Toca da Raposa para beber. Um exemplo assim. Muita coisa. E assim, eu costumo falar no meu Instagram que a culpa foi 100% minha, né? Que eu podia ter rejeitado, mas eu era muito novo. Então, e até uma curiosidade, eu não fui mandado embora do Cruzeiro nas primeiras semanas, porque o treinador já me conhecia dos testes. Ele falava, ó, eu sei que você pode render mais, porque eu não consegui render no Cruzeiro. Tava com saudade de casa, balada, eu foquei em tudo, menos em futebol nos meus primeiros 2 meses fora de casa, né? Então no Cruzeiro foi assim. Até que no final do ano, a gente tinha acabado de jogar contra o Flamengo, e eu dormi lá, se você perde a janta, você só começa a comer no outro dia. Eu invadi a cozinha, peguei iogurte e distribuí para todos os jogadores. Você era um cara generoso, solidário. Meu apelido lá foi ladrão de iogurte. Ladrão de iogurte. Ladrão de iogurte no Cruzeiro. Tanto que no outro dia, todo mundo ficou sem iogurte no café da manhã, porque eu peguei de madrugada. Mas descobriram? Aí descobriram. Descobriram? Descobriram, aí eu fui mandado embora. Por causa do iogurte? Por causa do iogurte. Isso no meu primeiro ano fora de casa, de 13 para 14 anos, em 2013. Aí o treinador gostava tanto de mim, que ele falou, ó, Marquinhos, não é mais sustentável. Tipo, eu não consigo sustentar mais a sua permanência no Cruzeiro, porque todo mundo tava falando. A nutricionista mesmo queria me matar. Ela falou, o cara é um bagunceiro. Ele tem que ir embora. Que ele falou, vou te arrumar no Coritiba. Aí eu fui pro Coritiba sem teste. Mas peraí, antes da gente ir pro sul do país, eu quero ir pontuando para entender tudo da tua vida. Sim. Aí você, foi lá, pegou o iogurte e tudo mais, distribuiu pro pessoal e estava subindo, o técnico gostava de você. A pergunta é a seguinte, e bola? Jogava bola? Era bom? É porque eu não gosto de falar se eu era bom ou era ruim. O que eu posso falar, em todo lugar que eu passei, Cruzeiro, Coritiba, Sport, Criciúma e Santos, em nenhum lugar eu fui reserva, mesmo fazendo todas as besteiras que eu fiz. Então jogava. Então eu creio que eu jogava bem. Então falei, eu jogava, pô. Eu era um promessa. Nós vamos fazer, vamos fazer o bate-pronto aqui. Depois eu vou perguntar, quem jogava mais? Marco Rotondano ou Neymar? Nossa aí senhora. Aí é Marco difícil. Rotondano ou Rodrigo? Eu. Vou falar eu então. Jogava. Aí você foi pro Curitiba. Aí eu fui pro Coritiba. E o engraçado é que quando eu fui pro Coritiba, eu já tinha fama de indisciplinado. E eu não gostava de ir pro colégio. Eu faltava muito colégio. Tinha que estudar também. Isso, tinha que estudar. Aí fui pra lá, na minha primeira semana, tinha 3 laterais no elenco, eu lembro. Na minha primeira semana, eu saquei os 3. Eu atropelei os 3. Fui de titular pra Copa Nike, na época que tinha uma Copa Nike Sub-15. Fui de titular na minha segunda semana. Você jogava. E lá no Coritiba, eu não fiz um jogo na reserva.
Só que no Coritiba foi onde foi o pior episódio da minha carreira, assim, Sim. em questão de indisciplina. Meio que eu decepcionei minha mãe. Eu nem gosto de falar muito sobre isso. Eu fiz um vídeo, inclusive, com o Alex. E o Alex lembra desse episódio. Qual se ele Alex? acabar O vendo. Cabeção? O Alex Cabeção, Cabeção? Ele me acompanha no Instagram, a gente conversa bastante. Ele vai lembrar se ele ver esse vídeo. Eu vou mandar Ele pra dava palestra praticamente toda semana sobre indisciplina, sobre como chegar. É um cara fenomenal, assim, fora do campo. Dentro de campo não precisa nem falar. Foi o melhor que eu já vi de perto, né? Não, ele é bom Absurdo. dentro e fora de campo. Eu lembro que ele ficava batendo falta no Couto. A gente ficava embaixo da arquibancada do Couto Pereira, era onde o alojamento. Quando tinha treino no profissional, eu subia pra assistir. E eu não tô zoando, ele parecia um robô batendo falta. Ele colocava a bola ali, de 10 faltas, às vezes ele acertava 8, 9. Precisão. E a outra era no travessão, assim. Precisão. A errada era no travessão. Eu falava, caramba, como que esse cara consegue? Absurdo. E ele dava palestra de indisciplina pra gente. E é isso que eu falo pra molecada que me acompanha. Pode ser o Pelé falar com você. Se você tiver 15, 14 anos, você não escuta. Porque ele ia dar palestra, todo mundo falava, meu Deus, de novo esse cara dando palestra, eu quero ir treinar, eu quero sair daqui, eu não aguento mais a palestra. E eu falei isso pra ele. E ele fala, pô, você acha que eu não sei? Eu já tive a sua idade. E quem escutou ele, um exemplo é o Matheus Cunha, que tá no United agora, né? Pra mim é um exemplo de atleta. Tá. Atleta, assim, né? Tá. Quem escuta, ele vinga. Quem escuta, quem sabe, quem é mais velho. E eu fui um dos que não escutou, né? E lá eu entrei na noite, já tava na noite, bebida. Só Mas que aí lá, você tava com quantos anos? 15 anos. Pô, ia pra noite, cara. Ia pra noite, só que até aí tava tudo certo, entre aspas, porque Ah. muita gente ia. Só que aí eu conheci a droga. Tipo assim, eu comecei a usar droga. Só que não foi droga... Não existe droga certa, errada, assim, mas foi uma droga muito pesada chamada LSD. Que é alucinógena. Foi basicamente assim. Chegou o Dodô, lateral direito. Eu acho que tá na Fiorentina hoje. Pegou seleção brasileira de base e tudo. E quando ele chegou, ele ainda tava um pouco atrás, que ele era muito rápido, enfim. Só que eu comecei a ir pra noite e eu não conseguia mais render no treino. Ia treinar de ressaca. Meu apelido lá, inclusive entre os treinadores, era cachaça. Para o treinador me chamar de cachaça, imagina a situação que eu tava. Eu lembro que eu fiz um gol contra o Atlético Paranaense no Paranaense, né? E eu fui pra praia escondido, só voltei depois de uma semana. Entendeu? Assim, sumi. Não dava notícia pra minha mãe, não dava notícia pra assistente social, e eles não me mandavam embora. Só que o Edu Barros, que foi auxiliar do Diniz no Fluminense, Sim. ele me chamou, porque o time foi pra Itália, já tava caindo de rendimento, ele me chamou e falou, o que tá acontecendo? Ele é um cara muito humano, parecido com o Fernando Diniz, assim, no que ele pensa sobre a vida, né? Ele pensa muito no ser humano. O que você tá fazendo da sua vida? Você nem é do sub-20 isso. Você nem é da minha categoria e eu ouço mais problema de você do que de qualquer pessoa da minha categoria. E ele começou a conversar comigo de um jeito humano. E eu lembro que eu chorei muito, eu falei, professor, o senhor tem a minha palavra que eu vou mudar. E ele falou, se você jogar amanhã e for bem, você nem desce mais pro sub-17. Você não vai descer. Eu ia jogar com os 9, eu sou 9'9", né? Eu ia jogar com os 9'5", 9'6", 9'7". Falei, beleza. Joguei contra um profissional de um time lá, fui muito bem, ele me chamou e falou, a partir de hoje você não desce pro sub-17. E eu fiquei muito feliz. Upgrade. Aí eu falei, agora eu vou ficar disciplinado. Eu liguei pra minha mãe, fiquei tudo certo. Aí me chamaram, vamos pra uma despedida. Eu falei, não, tô tranquilo. Eles, não, vamos pra uma despedida, a gente vai lá, fica tranquilo. Você, balada? como você não vai mais pra balada, vamos fazer a última vez. Eu falei, vamos. Despedida da balada, zoeira. Da zoeira. E não foi nem numa balada, foi num aniversário. E eu comecei a beber e me ofereceram, inclusive um jogador que jogava comigo. Meu Deus do céu. Me ofereceu LSD. Eu nunca tinha usado LSD, tinha usado outros tipos. E eu usei a parte que era recomendada, né? Que é um quarto ali, uma parte. Usei, não bateu efeito, não sei porquê, se demorou. Usei mais. Resumindo, usei 4 vezes mais do que era o recomendado, não é fazer nada, né? Mas 4 vezes mais do que eles falaram, ó, é isso. Cara, eu não morri, eu vou contar isso assim, mas o médico falou que eu não morri por um milagre. Meu coração foi lá em cima, que eu fui parar na SAMU, tem um vídeo meu falando sobre isso. Mas assim, eu lembro que eu fiquei muito louco. Quem tava comigo me abandonou, o jogador do time saiu. Eu lembro de muito pouco, porque são flashes assim, que foi quase uma overdose mesmo. Eu lembro que tava 3 graus, eu fiquei totalmente sem roupa, sem roupa, só com tênis esquerdo, arrumei briga na rua, briguei com todo mundo na rua. Ficou doido. Roubaram meu celular, roubaram minha carteira, roubaram tudo. Quando eu lembro, eu tava na SAMU, assim, isso aqui meu, tudo em carne viva, minhas costas todas arrebentadas. Eu fui parecendo um indigente pra SAMU. E eu lembro que a enfermeira da SAMU perguntou, quem é você? Tava sem documento, tava sem nada. Eu falei, eu sou jogador do Coritiba. E ela falou, esse é o seu uniforme, né? Eu todo arrebentado, assim.
e ela me deu um tranquilizante, eu não consigo lembrar muito bem. Quando eu acordo no outro dia, a assistente social do clube na minha frente, assim, eu todo arrebentado. E isso ficou insustentável, porque eles me seguravam muito, porque eles falavam, você tem muito potencial. Então, mesmo eu sendo o cachaça, eles ainda tinham a esperança que eu ia mudar, né? A época, a sua mãe soube disso que Minha mãe aconteceu? só ficou sabendo depois da situação. Depois. Porque eu deixava ela fora de problema, ela sabia que eu saía muito, ela queria me levar de volta para Aracaju, e eu falava para ela, se você me levar de volta, eu nunca mais falo com a senhora. Meus pais sempre me apoiaram muito, né? E eles não tinham o que fazer porque eles estavam em Aracaju, no Nordeste, e eu em Curitiba. Eu mentia muito para eles. A culpa foi totalmente minha nessa situação, né? Mas essa foi a sua despedida? Do Curitiba, sim. Não, que o pessoal falou, vamos fazer uma despedida. Foi. Agora eu tô legal, agora Sim. eu tô focado e não sei o quê, vamos fazer uma festa para se despedir da balada. Essa foi a despedida da balada. Foi a despedida que Você acabou. enfiou o pé na jaca. Pé na jaca. Até o fim. E inclusive o doutor depois falou assim, ó, mostrou tudo que aconteceu, né, os exames, tudo. Ele falou, ó, seu coração atingiu isso. De pico. Parado de pico. Isso, para uma pessoa que não é atleta, tinha 80% de chance de dar uma parada cardíaca. Para uma pessoa que não é atleta. E ele falou que para mim, ele falou, ó, você é um milagre. E a assistente social do Coritiba olhando depois, eu falei, vou ser mandado embora depois disso. Olha onde eu levei o nome do Coritiba. Olha onde eu levei. Deu 3 dias, fui mandado embora. Foi mandado embora. Aí fui mandado embora e a culpa foi 100% minha. O Coritiba fez de tudo. Aí eu deixo claro para não colocar a culpa em terceiros, eu não gosto disso. A culpa de eu ser mandado embora do Coritiba foi 100% minha. Né? Porque eles tinham lista de presença para sair, eu conseguia dar um jeito de escapar. Eles me davam bronca, eles me deram psicólogo. A culpa foi 100% minha. Você, sem trocadilho, mas você driblava todo mundo. Driblava todo mundo, dentro e fora de campo. Cracaço! Dentro e fora de campo. Na lateral e na balada. Assim, foi cara, um período muito ruim mesmo pra mim, porque aí minha família ficou sabendo, eles sofreram muito. Quando eles ficaram sabendo que eu quase morri, imagina. E quando eu cheguei em Aracaju 3 dias depois, eu tava com tudo isso em carne viva, porque eu queria correr no asfalto, eles me seguravam, assim, isso tava 3 graus, eu sem roupa. Eles me seguravam, eu ficava arrastando minhas costas, cara, tudo em carne viva, assim, ó, minha canela inchada. Uma coisa assim. Foi uma camisa de força. Foi na SAMU, eles colocaram camisa de força em mim, né? Me prenderam tudo no hospital pra não fazer besteira também, porque eu tava alucinado. Foi bem complicado. Isso com 15 anos. 15 anos. Aí hoje eu olho filhos de amigos meus, minha sobrinha tá com 13 anos agora, e eu falo, caramba, na idade de vocês, eu já tava muito louco, assim. Como é diferente uma pessoa que sai cedo de casa para jogar futebol, tanto pro lado bom, de você virar homem muito mais rápido, quanto pro lado ruim, que a vida vai te levar para um lugar que é difícil você ter um apoio dos pais muito longe, o clube, para falar a verdade, na imensa maioria, vai olhar só para você dentro de campo, não vai te dar uma assistência tipo psicológica, uma assistência de como você vai crescer como ser humano, né? Porque muito pouco que o jogador vira. Eu olho o time do Cruzeiro Sub-14, o time do Coritiba Sub-15. Um do Cruzeiro tá na Série A, que é o Vitinho, o Brasão é mais cedo, e do Coritiba é o Matheus Cunha. E o resto? Entendeu? Então é muito importante o clube, vendo de fora hoje, já passei por vários clubes, ter uma assistência extracampo, uma assistência assim, tanto no colégio, tanto, se você não vingar aqui, como que vai ser a sua situação? Como que é a sua família? Já vi jogador, inclusive, que já saiu na mídia, aí o Diogo Vitor, todo mundo conhece, 97 de Santos. O cara tinha um potencial que eu nunca vi na minha vida, ele era absurdo, só que ele poderia ficar rico na base, só que é um cara que, assim, ele deslumbrou, o empresário acabou também, enfim, se perdeu. Vários motivos, ele acabou se perdendo, e hoje eu acho que ele parou de jogar futebol. Então, o futebol, ele mexe muito com a sua cabeça, você acaba deslumbrando muito rápido com a situação. Então, são N fatores que te fazem não chegar, né? Mas aí, Marco, então vamos lá. Curitiba, você foi mandado embora? Fui mandado embora. Com 15 anos? 15 anos. A carreira não acabou ali? Não. Você continua apostando e acreditando, insistindo? Sim, como eu falei, até aí tudo muito fácil. E depois disso... Muito fácil. Fácil assim, eu nunca tive dificuldade para achar um clube, para fazer teste em todo lugar. Entendi. Eu fui para Coritiba, primeira semana titular. No Cruzeiro, eu cheguei, eles queriam até me elogiar. As coisas estavam se apresentando para você. Eu nunca precisei ir atrás de um clube, foi basicamente isso. E quando eu saí do Coritiba, eu estava no aeroporto de ressaca ainda, eu lembro que minha pupila ainda estava dilatada. Toco o telefone do treinador do esporte. Eu gosto muito Recife? Recife. Gosto muito de você, eu não sabia nem de onde ele me conhecia.
gosto muito de você, eu quero que você apresente aqui segunda. Eu tinha acabado de ser mandado embora por uso de drogas no Coritiba, numa quinta-feira, e ele já queria que eu me apresentasse segunda no esporte. Outra porta se abrindo. Assim, de uma forma muito fácil. Agora vai. Aí eu falei, eu vou pra lá Agora muito tranquilo. Aí eu falei, só não consigo me apresentar nessa semana, eu preciso, porque meu psicológico ficou muito abalado. Foi a primeira vez que eu falei, caramba, eu tô muito mal, eu chorava muito no quarto, porque eu comecei a dar valor, né, pro que eu tinha perdido. A cidade é muito boa, o clube gostava muito de mim. E de novo, em Curitiba, sua mãe estava onde? Aracaju. 3.000 quilômetros, eu acho. Cara no sul, com a base familiar no Nordeste. Morava sozinho lá, sim. Tá bom. Então tá. Então, segundo, eu não consigo me apresentar aí no Recife. Fui na outra semana, parado, mal fisicamente. Cheguei lá no esporte. Primeiro coletivo, titular. Mesma coisa. Eu falei... Agora vai. Só que o que acontece? Agora vai. Só que aí entra a primeira coisa. Muito jogador que tá em clube hoje não dá valor. Palmeiras, Flamengo... Estou falando das melhores estruturas, né? São Paulo, Atlético Mineiro, enfim, as melhores estruturas do Brasil na base. Acabam olhando e pensando, todos os clubes são dessa forma. Comida boa, alojamento bom, tratamento bom, campos bons. Todo mundo pensa isso na base. Não é Só assim. que quando eu fui pro esporte, e eu já falei isso no meu Instagram, assim, muito sincero, assim, eu cheguei no quarto, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso aqui, assim, eu acho que não é nem pra cachorro dormir, assim. Era uma estrutura, assim, com todo respeito ao esporte, eu já falei isso, não tem nada a ver com os torcedores, eu acho que inclusive mudou. Era loucura o quarto. Eram 15 pessoas num quarto, no ar-condicionado. Não tinha armário, era todo mundo com mala. Não tinha lugar para estender roupa, então todo mundo estendia roupa nas beliches. Agora imagina, você colocar cueca, short, camisa molhada, num quarto com ar-condicionado para 15 pessoas. O cheiro era horrível. Em frente era um campo sintético, lá na Ilha do Retiro tem um campo sintético, quem é de lá de Recife vai saber. E do lado era o banheiro. A gente dividia o banheiro com as mesmas pessoas que iam jogar a pelada. Então, nossa, o banheiro era uma... E quando a gente ficava na Ilha do Retiro e a gente treinava em Paulista, é um CT que dá mais ou menos 1h40 da Ilha do Retiro. E lá não tinha chuveiro, então a gente voltava sem tomar banho. E se a gente tomasse banho, a gente ficava sem a janta. Porque a janta também era só pra quem chegasse primeiro, assim. Rapidinho. Então eu falei, meu Deus, olha o que eu perdi. Eu perdi o Coritiba e o Cruzeiro por fazer besteira. E foi aí que eu falo, assim, né? Foi uma época horrível da minha vida que eu falei, eu quero parar de jogar bola. Eu quero parar de jogar bola, eu quero parar de jogar bola. E meu pai falou, pra você aprender a dar valor ao que você perdeu, você vai ficar aqui, senão eu não deixo você ir pra clube nenhum mais. Fiquei 4, 5 meses, eu falei, eu só quero sair daqui, eu só quero sair daqui. E era perceptível isso. Eu ia treinar, assim, 2 horas da tarde em jejum. Eu acordava 1h da tarde, ia para meio-dia, acordava, ia pro CT. Ou seja, não ia virar. Não ia virar. Não ia virar. Nisso chegou uma ligação do Criciúma. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Criciúma me chamou e eu pensei, caramba, 2ª divisão. Olha o pensamento, né? Só tinha jogado em clube. E no esporte foi em 2015, na época tava o Diego Souza, o Maicon Leite, o André. Diego era um time Souza muito... voando. Não, e eu treinando, o Magrão, o Durval, e eu treinava com eles. Às vezes eu treinava com eles e tudo mais. E o Criciúma chamou. Só que como eu queria parar de jogar bola, olha o pensamento de um menino de 16 anos. Você tinha colocado isso na cabeça? Queria parar de jogar bola. Eu queria parar, eu já estava certo. Só que eu gostava tanto da noite de Curitiba que quando o Criciúma chamou, eu fui lá no Google, distância de Criciúma para Curitiba. 7 horas. Eu falei, nossa, tá pertinho, vou dar um migué dia de semana no Criciúma, time de 2ª divisão, deve ser muito fácil lá. Final de semana, Curitiba, vou voltar pra noite. Foi meu pensamento. Esse era o meu pensamento quando eu fui pro Criciúma. E eu peguei e fui. E eu lembro que como eu tinha perdido meu celular e nisso no esporte, isso foi uma das coisas que me fez ganhar seguidores. O Matheus Cunha, eu sou muito fã dele, assim. Não tô falando como jogador, porque como jogador deve ter muito cara que fica atrás dele como jogador. Vendo, né? Mas assim, como pessoa, eu sou muito fã, porque ele era do mesmo quarto que eu. Ele era basicamente meu melhor amigo. E ele nunca participou do que eu participava. Ele, desde moleque, ele teve uma cabeça... Parecia que ele tinha 25 anos. Focado. Ele era muito focado. O Paraibinha, né? Eu chamo ele de Paraibinha. Ele era muito focado. Ele falava, Marquinho, não faz isso. E quando eu fui mandando embora, a gente chorou junto no quarto. A gente chorou junto. Ele falou, pô, por que você fez isso? Ele falou com essas palavras, você é um animal. Porque o tanto que eu te falei, Marquinho, por que você fez isso? Você tinha potencial. E quando eu fui pro esporte, ele mora em João Pessoa. Ele falou, vem aqui pra casa. Eu falei, eu tô indo. E era uma terça-feira. Ele falou, mas você não tem treino? Eu falei, eu não tô nem aí pro treino. Treino nada. Fui embora sem avisar ninguém do esporte, sumi.
sumi do clube e fui pra casa dele, pra João Pessoa. Conheço a mãe dele, a Luiziana, a Maria, a irmã dele. Conheço todo mundo desde... deliciosa, tem muitos amigos lá. E quando eu fui pra lá, ele acabou quebrando meu celular. A gente tava na piscina, ele derrubou meu celular. Eu tenho até um vídeo disso aí. Ele quebrou meu celular, não me pagou até hoje. Ô, Paraibinha, você tá ganhando um salário mínimo pra não me pagar um celular, né? Ô, Matheus, você tá quebrado, amigo? Tá quebrado? O United não tá pagando, né? Enfim. Aí quando eu fui pra lá, ele falou, Marquinho, foca agora, pelo amor de Deus. Me deu vários conselhos e eu voltei. Aí quando eu voltei, quando eu fui pro Criciúma, por ele quebrar meu celular, eu fui sem celular, fui desconectado de nada. Aí eu cheguei lá no Criciúma desanimado, falando, pô, só quero chegar aí pra Curitiba e tal. Quando eu chego em Criciúma e eu vejo a estrutura do clube, eles me colocam lá. Eu lembro que eu peguei o celular com o diretor, o Emerson, tá, e liguei pra minha mãe, pro meu pai, falei, pai, isso é uma promessa. Vocês nunca mais vão ouvir nada relacionado à indisciplina pra mim. A partir de hoje eu tô focado. Com 16 anos isso, né? Eu falei, já era um a partir homem de hoje. maduro. Eu falei, olha como as coisas são. Eu com 16 anos, falando isso pros meus pais, assim, já. E meus pais meio assim, né? E minha mãe tinha falado, é a última oportunidade, senão você não sai mais daqui de casa. Né? Eles sofreram muito, é muito triste, porque eu fiz eles... Hoje que eu sou pai... Eu tô quase ligando pro meu filho pra mandar ele pra casa ficar quieto. Hoje que eu sou pai, meu filho tem 9 meses, eu falo, meu Deus do céu, o que eu fiz meus pais sofrerem até os 16 anos? É coisa de doido, assim, né? Aí eu fui pra Criciúma, quando eu vi a estrutura lá, uma estrutura absurda, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aí a mesma coisa que no Coritiba e no Cruzeiro. Primeira semana de teste titular... E aí eu decolei, aí eu fui. E jogando? Eu fui jogando. Aí nisso foi final de 2015. Aí 2016 passei o ano todo jogando Catarinense, Copa do Brasil. Joguei tudo que tinha pra jogar lá. Tava sendo a minha melhor fase. Em 2017, quando eu subi pro Sub-20, teve a Copa do Brasil Sub-20. O primeiro jogo foi contra o Cruzeiro. Aí um gás a mais, né? Eu era do Cruzeiro. 3-0 pra gente no Heriberto Rios. O zagueiro era o Murilo, que tá no Palmeiras agora. O Murilo, o goleiro, o reserva era o Brazão. O titular é o Lucão, que acabou não vingando. Ele tá jogando, mas tá na correria. Ele acabou não vingando no alto nível, como esperado. Também por motivos extracampo. Se eu for contar quantos por extracampo aqui não vingaram. Depois você me conta. E eu fui muito bem nesse jogo. E depois a gente jogou contra o Palmeiras. Aí a gente foi eliminado pro Palmeiras. Mas eu fui muito bem assim, né? E nisso veio o empresário. Muito forte, eu não posso falar o nome porque eu falei mal nos vídeos. Depois eu não posso falar o nome aqui, depois eu te falo no off ali. Tá bom. E aí chegou bastante proposta. Chegou do Santos, do Corinthians, o Atlético Paranaense veio e o Red Bull tinha acabado de comprar o Bragantino, né? Tinha acabado de comprar, eles foram no CT e tudo. Aí meu empresário chegou pra mim e falou, você quer ir pra onde? Pô, cara, você jogava. Você jogava. Um pouco, né? Jogava. E só que nisso eu tava e nisso, depois da Copa do Brasil, eu subi pro profissional com o David, o treinador que foi centroavante do Flamengo. Sim, o cara, né? Sim. E ele me subiu. Gols dele. E tem até um meme meu, assim, que eu fico zoando, meu perfil é muito zoeira, que ele chegou pra mim e falou, Marquinho, você parece o Carvajal jogando. Ele falou assim mesmo. O Carvajal. Só isso. Aí eu fico zoando na internet aí, vou postar depois. Eu era o Carvajal Carvoeiro. Criciúma, eu era o né? Carvajal Carvoeiro. E eu comecei... E isso é outro motivo que muito jogador não vinga também. Olha como o futebol é... Eu não costumo falar sorte, eu não sei o nome, cada um pode falar o que quiser aí, né? Eu subi pro profissional, só que eu tava no banco do Diogo Matheus. Primeiro jogo, a gente perdeu pro Santa Cruz dentro de casa. Segundo jogo contra o Oeste, a gente perde. Só perdendo o jogo, eu falo, meu Deus do céu. E agora esse treinador não pode cair, ele gosta muito de mim. Depois do jogo contra o América Mineiro, ia ter um jogo contra o Figueirense no Orlando Scarpelli, Série B. E nisso o David chegou pra mim e falou, Marquinho, porque muita gente subiu e descia pra jogar no Sub-20. E ele falou, Marquinho, você não desce mais. Vai ficar aqui. Aí ele falou, coloca na sua cabeça, você é jogador de futebol do profissional. Esquece o Sub-20, porque eu queria às vezes assistir um jogo do Sub-20. Pô, posso descer pra assistir o jogo do 20? Não, sua cabeça é profissional. Numa terça-feira à noite, eu lembro, depois de um reduzido, ele me chamou e falou, tá preparado? E eu tinha muita personalidade dentro de campo. Eu nunca cheguei, assim, quando eu fui jogar contra o Bruno Henrique no Santos, assim, mudando um pouquinho. Eu não chegava e falava, o Bruno Henrique, tô com medo. Eu sempre tive muita confiança no meu futebol. Inclusive, um dos meus maiores defeitos era não conseguir dar chutão, assim, porque eu tinha tanta confiança na minha técnica, que eu falava, aqui atrás eu vou driblar, na linha do gol. Eu era muito esse cara confiante, assim, em mim, e me atrapalhava um pouquinho, né? Se tem uma coisa que você já deixou muito clara aqui na entrevista, é o quanto você era confiante. Pois é, eu era muito Desde confiante. Desde os 15 anos. Nossa, muita
muita coisa, meu Deus. Eu fico pensando assim, né, doideira. Aí o David chegou, você vai jogar na sexta-feira contra o Figueirense. Isso em 2017, antes de ir pro Santos. E eu cheguei em casa, cheguei no vestiário, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou jogar bem. Isso aí nem fica preocupado, será que ele vai jogar bem? Eu vou jogar bem, porque eu sei, e eu vou ficar no profissional. Eu não vou ficar aqui muito tempo, né? Eu tenho um total respeito ao Criciúma, é o clube que eu mais admiro hoje, dos que eu joguei, é o clube que eu mais simpatizo. Mas eu falei, eu não vou ficar aqui no Criciúma, próximo ano eu tô fora já. Falei pra minha mãe, né? E nisso eu jantando, depois do treino, abro o Facebook, eu lembro até hoje o nome da página, Diário FC. David não é mais o treinador do Criciúma, foi mandado embora depois do treino. Eu botei a mão na cabeça e falei, não é possível. O que aconteceu aí? Fiquei pensando, será que vai acontecer? Eu era muito inexperiente no profissional. Eu falei, será que eu vou jogar sexta? Será que eu não vou jogar? Chegou um outro treinador, não precisa falar nome. Ele nem me viu treinar. Eu tava aquecendo, ele falou, não. Falou pro Thiaguinho, falou, ó, pode descer pra base. Nem me viu treinar, colocou um zagueiro na lateral direita. Voltou você. Então, olha como é a dinâmica do futebol, né? Como é muito diferente de um estudo. Você depende de vários fatores. Se já é difícil você chegar jogando muito bem, treinando muito bem, imagina sendo indisciplinado, né? Então, são fatores assim que fogem de você muitas vezes. Entendi. E o treinador me desceu pra base. Quando me desceu pra base, eu liguei pro meu empresário e falei, quero ir embora. Tô fora. Porque o que acontece, Nivaldo? Eu tava no sub-20 do Criciúma, eu ia treinar. O que eu tinha na cabeça? Não que eu tinha na cabeça, isso era a verdade. Eu podia treinar mal 6 meses seguidos. Ia chegar final de semana e ia ser titular. Porque não tinha ninguém pra sacar no Criciúma, no sub-20, né? E eu cheguei, eu comecei a me acomodar. Eu falei, eu não tenho mais nada pra aprender na base. Porque eu chegava lá no treino, eu meio que saía da lateral, saía arrastando todo mundo. Ninguém passava mais de mim. Eu tava num nível, assim, com toda humildade, eu não falo isso pra, né? Mas, tipo assim, eu não tinha mais o que aprender no sub-20 do Criciúma. E nisso ele falou, você quer ir pro Santos ou pra qual time você quer ir? E o cara do Red Bull foi lá, querer me tirar do Criciúma. E eu falei, ó, na época tinha o Fagner no Corinthians. Eu já tava pensando no profissional, né? E o Fagner era muito bom jogador. Eu sempre gostei muito do Fagner, né? Assim, ele batia muito, assim, mas sempre gostei muito dele. Só que eu falei, vou pro Santos, que lá o caminho é mais curto. Peixe. Vou pro Peixão, que o caminho lá é mais curto. Base eu ótima. Pensando, revela muito jogador. A torcida abraça os meninos da Vila. A diretoria bota. O time é fenômeno. Pô, querendo ou não, o maior sonho de todo moleque da minha geração é jogar no Santos. Viu o Neymar, era o Neymar, todo mundo lá voando baixo, o Rodrigo. Falei, eu vou pra lá. Quando eu fui pra lá, aí foi a primeira vez que eu falei, será que eu tenho potencial? A primeira vez que eu me questionei, eu falei, será que eu tenho potencial? E eu acabei indo lá. A régua subiu, né? A régua subiu. Só que no meu primeiro treino, eu lembro que no meu primeiro treino no Santos, eu de Coringa, só podia dar 2 toques na bola. Eu fingi que ia dominar, aí veio aquele vingou, não precisa ficar falando, né? Ele veio de vez, eu dei a caneta e mandei na gaveta, reduzida. Aí eu falei, tô em casa. A partir daí, mesma coisa, não passei um jogo na reserva no Santos. Ou seja, em todo time que eu passei eu joguei. Tava bem. Aí lá eu falei, caramba. Só que o que acontece? Quando eu cheguei no Santos, era diferente do Criciúma, porque no Criciúma eu sabia que se eu treinasse mal 30 dias, eu ia continuar sendo titular. No Santos, o 2000, que é um ano mais novo que eu, né, do Sub-17, era a seleção brasileira. O que tinha 16 anos era a seleção brasileira. O que tinha 15 era a seleção brasileira. Eu falei, se eu moscar aqui, rua, volto pra Aracaju. Mas aí, essa chegada no Santos, as baladas, a droga, LSD, tudo isso ficou para trás. Eu parei com tudo isso no Coritiba. Parou. No Criciúma. Se você perguntar já não rolou mais? No Criciúma, se perguntar para qualquer treinador da época do Criciúma, vai falar, o Marquinhos é um exemplo. Show. É um exemplo. Então aí o Santos. É um exemplo. Tranquilo também. Então, eu fui para lá, só que no Santos, eu costumo falar, eu era um cara que jogava bem. No Santos eu virei um cara profissional. Aí eu cuidava da alimentação, cuidava dos treinos, eu tava muito bem. E no Sub-20 era incontestável no Sub-20, a mesma coisa. Só que como eu fui emprestado com opção de compra, como que funcionava? Estou lá no Sub-20, todo mundo sabe que você vai ser. Só que para você ficar no Santos, como a minha multa era alta, você vai ter que subir pro profissional. Eles não vão pagar a sua multa na base. Na base. Basicamente isso, né? Então eu subia para treinar muitas vezes para eles me olharem. Então, eu ficava uma semana no profissional, 3 dias na base. Eu ficava mais no profissional do que na base. E nisso o Zeca, foi bem na época que o Zeca sumiu e botou o clube na justiça. Na hora era o Levir Coupe o treinador e o Elano era o auxiliar técnico. O Elano me chama e falou, Marquinhos, não tem ninguém, nem no profissional,
nem na base, que tem um cruzamento igual o seu. Eu bati a bola parada em todos os clubes que eu passei, minha bola parada era muito boa. Faz a Copa São Paulo, olha o que ele falou pra mim, essa Copa São Paulo não vale nada. Só não se queima, não precisa ficar arrastando, só não se queima, Feijão não toma com arroz. drible, toca a bola pro lado, toca a bola pra frente, de vez em quando vai na frente, faz um arco, você não vai pegar férias, a gente já vai acertar a sua compra ao Criciúma, você já é jogador do profissional do Santos, a pré-temporada sua é aqui. E nisso, o Rodrigo tinha subido fazia 2 meses, o Yuri Alberto foi, e era pra ser junto comigo, que o Rodrigo foi primeiro. No primeiro treino do profissional do Rodrigo, eu tava lá com ele, 2017, sim, 2017, bem quando o Zeca saiu ali. E nisso, eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, já tava tudo certo, eu com praticamente tudo certo em valores pra comprar o Criciúma depois da Taça São Paulo. Só que 2 dias antes da Taça São Paulo, eu te falei ali dentro como foi, né? A gente tinha jogado contra o São Caetano numa quarta, a gente ia viajar no domingo. Na sexta-feira... Peraí. Claro, não. Lembrei, Tá João Kleber. João Kleber. Para. Você vai me contar 2 dias antes. Mas antes de você me falar o que aconteceu, o que foi que aconteceu, como foi o convívio com essas feras do Santos? Porque muita gente, quando chega, fala, pô, são ídolos, são grandes exemplos. Como era o seu relacionamento? Quem estava lá? Bruno Henrique, Ricardo Yuri Oliveira, Alberto, que você falou, Ricardo Oliveira. Você se Renato. relacionava com eles fora de campo? Nossa, muita coisa. Como é que o Yuri era? Alberto Conta eu ia alguma pra... história, uma resenha, alguma coisa? Uma resenha. É que eu tô pensando assim, ó. Tem? O que eu lembro, assim, do Santos, assim, é que no meu primeiro dia eu cheguei muito nervoso. Eu cheguei muito nervoso mesmo. E a gente treinou e tudo mais. Eu lembro que o David Braz, o Ricardo Oliveira, muito gente boa. E depois do treino, eu tava jantando com o Rodrigo Góes, com o Rodrigo do Real Madrid, Yuri Alberto, o Arthur Gomes. Eu tenho até uma foto na mesa, tá no meu Instagram ali, uma foto na mesa. Eu uso pra tudo essa foto. Bota essa foto agora aqui no ar pra gente. Ok, vai eu uso essa foto pra tudo. Hoje eu sou o representante de vendas. Quando a venda tá difícil... Você mostra essa foto. Eu falo, pra que time você torce? Se ele fala Flamengo, eu mostro a foto com o Bruno Henrique. Se ele fala, eu gosto do Santos, Rodrigo. Eu tenho foto com todo mundo. Eu simpatizo com o Coritiba, Matheus Cunha. Uso essas fotos pra vendas das churrasqueiras. Eu trabalho vendendo churrasqueira hoje. Aí, eu tava jantando com eles e era meu primeiro dia, eles já estavam acostumados. Aí eles falaram, vou embora. Eu falei, não, vou aproveitar mais um pouquinho aqui. Aí eu comecei a jantar sozinho. Do nada eu olho pra frente, quem lá? Ricardo Oliveira. Só que o Ricardo Oliveira... O pastor, ele fala olhando no seu olho assim, e ele não tira o olho do seu olho, você acaba ficando com medo dele. Só que é muita gente boa, só que eu tinha medo dele, eu não sei porquê. Aí eu falava, não senta do meu lado, pelo amor de Deus, vai sentar com o Bruno Henrique, vai sentar do outro lado. E como ele era o capitão, acho que ele pensou, né? Pô, ele tá sozinho ali, vou sentar com ele. Ali. Beleza. Aí ele sentou ali. Quando ele sentou, minha perna já começou a tremer, né? Eu falei, o que eu falo com esse? E ele não falava nada, eu não falava nada. E eu lembrei, pô, ele é pastor. Ele é pastor. Aí eu falei, pô, tenho que ter uma moral com ele. Não adianta, eu tenho que ter uma moral com ele. Pra começar a fluir o assunto, eu cheguei, pastor, quero te agradecer. Você falou pra ele? Aí ele, por quê? Através do seu testemunho de vida, eu ouvi as suas pregações, me tocou muito e eu me converti graças à sua palavra. Você falou pra ele? Só que era mentira. Era mentira. Aí eu falei, você mentiu pro pastor? Eu menti pro pastor. Eu falei, graças ao Senhor. Que eu me converti a Jesus. E ele já abriu o sorriso e falou, caramba, que honra, cara, você não tem noção. Cara. Eu trabalho pra isso, eu trabalho pra ajudar as pessoas a seguirem o caminho. Você é louco. Só que aí eu empolguei. Aí eu falei, pô, isso não basta. Aí eu bati na mesa, eu lembro até hoje, eu bati na mesa e falei... Você cresceu, e digo né? mais. Aí eu já tava grandão, né? E digo mais. Não só eu, como toda a minha família se converteu através da sua palavra. Aí ele já ficou meio... Aí ele, cara, você não sabe quanto eu tô feliz, vai lá no culto, que ele pregava numa igreja em frente ao nosso alojamento. Tá. Então vai lá no culto. Aí eu falei, eu já fui várias vezes, não tinha ido nenhuma vez. Não tinha ido nenhuma vez. E nisso a gente começou a conversar bastante sobre futebol. Foi uma maneira que eu consegui de poder começar a conversa, que eu tava muito nervoso.
Só que aí eu postei esse vídeo no Instagram depois, muita gente marcou ele, mandou pra ele. Nossa, ele só ficou sabendo disso agora. Porque na cabeça dele eu me converti através da palavra dele. Aí tem essa resenha do Santos aí. E tem o Bruno Henrique lá, que o que ele é na TV, ele é no vestiário. Ele é um cara muito assim, parece que ele vive no mundo dele. Tem dia que ele vai chegar e não vai falar com você, e tem dia que ele vai chegar e você vai ser o melhor amigo dele. É um cara que tem que saber lidar, porque ele é do jeito dele, assim, sabe? É um jeito meio louco dele, assim, o Bruno Henrique é meio louco. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi no Santos, né? Porque quando eu subi no Criciúma com 16 para 17 anos, foi um pouco complicado no começo, porque você errava um passe no bobinho, os caras já te xingavam de tudo que é nome. E sempre são os caras que são terceiro reserva, segundo reserva. Nunca o cara que é o melhor do time vai ser... É sempre os pés de rato aqui. Esses são os folgados. Esses caras são folgados. É impressionante como quem já venceu na vida assim, o Ricardo Oliveira, o Bruno Henrique. Você vê a humildade... eu tava lá agora em... Matheus Cunha. Eu tava lá em Barcelona com o Deco agora e com o Maicon. É impressionante a humildade que esses caras têm. É impressionante. Agora você vê uns pés de rato aí que não ganhou nada. Não, os caras não tratam a base bem. Uma perninha. E é por isso que o Santos sobe muito jogador. Porque o Santos já tem essa cultura, claro que hoje em dia está muito diferente por questões extracampo, política do clube, que aí já é um outro assunto, né? Mas o Santos, quando você sobe, meu Deus do céu, tanto a mídia, torcida, diretoria, te colocam lá em cima, em um pedestal. E eu falo com toda a certeza do mundo, não é um achismo. Eu conheço muito jogador que não subiu no Criciúma, que subiria fácil no Santos, e muito jogador que subiu no Santos teve sucesso que se tivesse no Criciúma não subiria, por questões de mentalidade diferente, de ser, é um clube muito formador, o Criciúma forma um pouquinho menos por causa da mentalidade, né? Cara, você é uma metralhadora de informações, de conteúdo, de coisas para contar. Eu já anotei aqui, ó, daqui a pouco você vai me falar, Barcelona... Que foto é essa aí? Treinei com 2 jogadores profissionais da época. Isso é o Bruno. O Bruno Henrique, aí é o Bruno Essa Henrique. foto, torcedor do Mengão. Nossa, aí isso aí eu uso em todas as lojas que eu vou vender. É absurdo. Então, aí você já deu... O Rodrigo, o Yuri Alberto, o Arthur Gomes. Olha aí. Que tá na Ucrânia, o Arthur Gomes, né? O Yuri Alberto aqui embaixo. Sim, eu lá atrás ali. Olha lá. Foi nesse dia que eu jantei com o Ricardo Oliveira. Foi nessa mesa aí? Foi nessa mesa. Eles acabaram saindo e o Ricardo Oliveira chegou logo depois. Bacana. Então, mas você já deu um flashzinho aqui, você já adiantou, eu estava agora Barcelona com o Deco. Daqui a pouco você vai me contar aqui, o que você estava fazendo em Barcelona com o Deco, que as informações que eu tenho, todo mundo sabe, o Deco é rei em Barcelona. Ele manda em Barcelona. Ele manda em Barcelona. É impressionante, eu não tinha essa noção. Então, já você conta também aqui no nosso café. Vamos voltar para aquela parte 2 dias antes. Tava tudo... Lembra? Sim, você claro. Falando a história. Isso aí eu não esqueço nunca, infelizmente. Então vamos lá. Ali, rampa para decolar. Sim. Vamos nessa. E aí? Então, aí o profissional pega férias muito antes, né? Acabou a Série A, férias do profissional. O Elano já tinha falado aquilo comigo, que eu já estava certo no profissional. Já era uma coisa certa no clube inteiro, que depois eu ia estar no profissional, que é usar a Taça São Paulo só pra... Enfim. A gente jogou contra o São Caetano numa quarta-feira, time titular. Tenho até foto. Time titular, jogando e tal. Na sexta-feira ou na quinta, eu não vou... Na sexta-feira, 2 dias depois, todo mundo fazendo liberação miofascial, massagem, o treinador me chama e fala, o Arão, como eu te falei, né, que é o filho do Mané Maria. Marquinho, eu vou precisar de você, talvez, de atacante, que você é muito ofensivo, tal. O que você acha de eu testar você 10 minutos nesse jogo aqui? Eu, moleque, 18 anos, fisicamente voando, depois de treino, podia me colocar para jogar 5 jogos na semana, que eu ia 5 com sorriso de orelha a orelha, profissional, em ascendência pra caramba. Eu falei, vamos jogar. Entrei, fui sair driblando, pra resumir, né? Jogando 2 minutos de jogo. Quando eu fui chutar no gol, chegou um contato de jogo, normal, zagueiro. Era pro meu pé virar, se fosse um gramado normal. Só que o Santos treina em campo sintético. A base. Quando eu fui girar, travou. Quando prendeu, foi só o joelho. Saiu do lugar na hora. Eu dei um grito e eu tava, assim, o campo é aqui, assim, né? Eu machuquei aqui, o meu treinador tava aqui. Ele ouviu o estralo. Daqui, ele ouviu o estralo. E eu caí, ai, meu joelho. E chegou o massagista, eu falei, na hora passou um filme na minha cabeça.
Cruzeiro. É muito engraçado que quando você passa por um trauma, depois eu até aprendi isso na psicologia, que eu tive contato com o psicólogo, a gente pode falar depois também sobre o trauma que isso causou na minha vida. Até hoje, né, que causa. E eu cheguei, meu joelho, numa fração de 5 segundos, passou minha vida toda no futebol. Quando eu saí de Aracaju, quando eu fui pro Cruzeiro, as besteiras que eu fiz no Coritiba, a minha volta por cima no Criciúma, que não era fácil, passou um flash, né? E eu falei, aconteceu alguma coisa com o meu joelho? Ele só fez assim, ó, o massagista só fez assim. Eu falei, meu Deus, é Copa São Paulo, é Copa São Paulo. Eu lembro que eu senti tanto medo que quando eu levantei, eu não senti dor no joelho. Eu comecei a passar mal de pânico. Me deu uma crise de pânico logo depois da lesão. E eu quase vomitei, assim, de pânico mesmo, assim. O psicólogo falou que isso é fruto do pânico mesmo, né? Eu fiquei em pânico. E só que o ligamento cruzado muitas vezes dói, só que às vezes não, principalmente porque eu tava com a musculatura muito forte, tava indo pra academia direto, tava sendo profissional pra caramba, muito disciplinado. No outro dia eu chego andando, e nisso eu fui dormir normal, no outro dia eu preocupado pra caramba. O médico só fez o teste da gaveta, quem já passou por isso sabe, é o teste terrível do LCA, é a gaveta. Ele basicamente pega na sua tíbia e no fêmur aqui e puxa. Se tiver solto, porque não tem o LCA. Porque o LCA é o que faz não soltar a tíbia do fêmur, né? Ele fez isso, e eu não sentia dor. Eu falei, graças a Deus, Tô bem. Taça São Paulo. E ele com essas palavras assim, ó. Tem uma péssima notícia. Ele falou, foi curto e grosso. Dia 24 de dezembro. Tem uma péssima notícia para te dar. Você rompeu o ligamento cruzado do joelho, 6 a 9 meses parado, 95% de chance de voltar a jogar bola. Você vai passar por cirurgia e você tá fora da Copa São Paulo. 24 de dezembro. 24 de dezembro. E ele ainda falou assim, ó, presentão de Natal, hein? Aí eu fiz assim, ó. Eu comecei a rir, porque eu pensava que era mentira. Eu falei, pô, não tá doendo? Aí eu tô falando sério. Aí eu falei, é sério? Ele é. Aí eu parei assim, esperei todo mundo sair da sala. Nossa, mas eu chorei. Eu chorei demais, porque meu pai, ele sempre me apoiou em tudo, assim, ó. Não tenho o que falar. Ele já tava arrumando as malas, porque a nossa sede era em Novo Horizonte, da Taça São Paulo, para sair de Aracaju até Novo Horizonte para assistir a Taça São Paulo. Reserva de hotel, tudo, né? E eu lembro que eu fui o caminho todo. Aí, eu saí do CT Pelé, o nosso alojamento era em frente à Vila Belmiro. Eu lembro que eu nunca chorei tanto na minha vida. Assim, nossa, mas eu fui chorando muito. E quando eu cheguei no quarto, eu falei, mano, por que isso tá acontecendo comigo? Parecia um pesadelo, né? Eu falei, não existe isso que tá acontecendo comigo, não existe. Eu começava a chorar muito, só que eu falava, pô, vamos esperar a ressonância, né? E isso que foi o pior, né? Eu ter esperança. Aí eu cheguei em outro médico. Aí o médico chegou em mim, falou, cara, seu joelho não tá solto. Aí eu falei, meu Deus, tipo assim, tem uma esperança, eu vou pra Copa São Paulo. Porque como a minha musculatura tava muito forte, ela conseguia segurar um pouco o ligamento, né? Só que o outro médico era muito mais experiente. Então vamos pra ressonância pra não ter dúvidas. E eu fui na esperança. Imagem, né? Quando eu fui pra ressonância, aí eu voltei na esperança, já sabendo, pô, eu vou pra Copa São Paulo. Ele olhou e falou, não mudou nada, você tá com o joelho rompido. Aí eu chorei tudo de novo, e quando eu tava passando pela sala do diretor, o diretor me chamou e falou, e aí, machucou? Aí eu falei, machuquei. Ele pegou a lista, uma lista que tinha assim, ó, Rodrigo Góes, Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Marco Rotondano. Eu tava porque como que o Santos funciona? Eu tava no grupo de maiores promessas da base do Santos, que eles tinham uma lista assim, tudo impresso, eu lembro. E ele falou, você ia subir. Tipo assim, era uma coisa certa. Então, eles usavam que eu ia fazer a pré-temporada pra eu não subir pra cabeça. Mas a projeção deles era pra eu ser titular em 2018 no profissional. E como eu tenho tinha abertura pra dupla cidadania, né? Eu posso fazer, eu não tenho documento ainda, pra ser vendido pra Europa. Era uma projeção muito alta. Tanto no Santos, quanto na nossa na empresa que eu era agenciado, né? Era uma empresa muito forte. Eu era jogador nível 1, tipo no nível deles, né? Porque eles pegavam jogador pra Mirassol, pra Santos. O meu nível era a seleção brasileira, Europa pra eles. Como é que você lidou com isso, cara? Aí nisso, eu chorava muito, só que eu não tinha feito a cirurgia, então não foi a pior parte. E aí eu fui piorou ainda? Não, isso aí não foi nem o começo, isso aí foi a coisa mais tranquila de tudo que aconteceu comigo. Foi a notícia, porque até aí eu falava, pô, vou fazer a cirurgia, em 6 meses eu vou voltar, meu joelho vai estar tudo certo, só 6 meses que eu vou perder, cabeça boa. Operou? Aí eu operei. Quando eu operei, o médico falou, não é normal você sentir dor. Eu senti uma dor fora do normal. Eu tive que tomar morfina, no pós-cirúrgico eu tive que tomar morfina a noite inteira.
pra passar minha dor. E todo mundo, e eu perguntava pra todo mundo que tinha operado, né? Eu conhecia muito jogador que falou, não é normal, meu joelho ficou desse tamanho aqui, ó. Deu suspeita de trombose. Aí eu fui pra fisioterapia e todo mundo falava, é normal. Só que minha perna tava gigante, o cara tava conseguindo dobrar o joelho 90 graus, eu não conseguia fazer isso aqui no joelho, ó. Eu falava, o que tá acontecendo comigo? Tanto que teve uma hora que eles falaram, já você tá de volta. Aí minha mãe tava no quarto comigo, no meu primeiro mês de cirurgia foi horrível. Eu falei, mãe, eu não quero voltar a jogar bola, eu quero andar. Eu não quero voltar a jogar bola, eu não tô nem aí pra futebol, eu não conseguia andar. Porque meu joelho, eu não sei o que aconteceu. Eu fui saber depois, né? Fiz a fisioterapia toda, me deu tendinite patelar, o que todo mundo já tava levando 60 quilos aqui na extensora, eu não conseguia levantar 5 quilos. Sim. Eu lembro que com 8 meses, eu falava, eu não tô bem. Minha perna tava... Pra você voltar, você faz um teste isocinético pra saber se a força tá igual das duas pernas. Só assim você pode voltar. Meu amigo que operou mesmo, o Moraes, que tá no Japão agora, deu a volta por cima, graças a Deus. Ele tava com 10%, eu tava com 40% de diferença. Eu trotando, eu mancava. Desequilíbrio. E eu com 8 meses era pra estar voando. E eu, pô, o que tava acontecendo? Aí voltei mesmo assim. Aí nisso que o Criciúma anunciou o Maicon. Aí eles perguntaram, ó, o que você quer? Jogar a Copa São Paulo Sub-20 pelo Santos ou quer ir pro profissional do Criciúma? Falei, profissional é muito melhor que base, não tem nem comparação, assim, mesmo sendo Série B, eu no Criciúma, lá é minha casa, lá todo mundo me conhece, vou voltar pra lá. Voltei pra lá e o técnico era o Doriva, que foi campeão com o Ituano em 2015, foi paulista. Jogador de São Paulo. Foi jogador de São Paulo, fenômeno esse treinador, ele me amava, assim, como jogador. Eu fui lá, reserva do Maicon, foi aí que eu conheci o Maicon, né? E eu aprendendo muito com o Maicon, tudo, eu indo pra todos os jogos do Catarinense, todos. E eu tava com o joelho bichado ainda, corria mancando, todo mundo pensava que era normal. Eu tava ali mais ou menos nos meus 60%. O Doriva me chamou e falou, o que você tá fazendo aqui? O Doriva me perguntou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, normal, ele falou, seu nível não é pra estar aqui. Ele falou, seu nível não é pra estar aqui. O que você tá fazendo no Criciúma? Eu falei, voltei da minha primeira lesão e tal. Aí o Criciúma queria renovar comigo. Aí ele me deu um conselho, ele falou, não renova com o Criciúma. O Maicon veio pra jogar, só que o Maicon não vai conseguir jogar todos os jogos. O Maicon já estava em fim de carreira, não tem como jogar quarta e domingo, no caso era terça e sexta, terça e sábado, né, Série B. E ele falou, você vai para um lugar melhor assim, né? Falei, beleza. Eu treinando, indo pro jogo. Só que antes podiam só 3 substituições antes da pandemia, né? E o Maicon machucou, não podia mais substituir. Ele chegou em mim e falou, ó, você vai jogar contra era um time de Blumenau, contra o Metropolitano de Blumenau, no Catarinense. Se prepara, numa terça-feira. Fui pro amistoso, mesma coisa aqui no Santos. O atacante deu tapa na frente assim, fui mudar de direção, meu joelho, pá! De novo? Estourou a segunda vez. De novo? De novo, a mesma coisa. Isso depois, 2 meses depois de voltar. Só que aí, dessa vez, eu caí no chão com muita dor e veio o médico. Quando veio o médico, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, rompeu o cruzado. Ele, deixa eu fazer o teste. Eu, não mexe no meu joelho. Porque eu já sabia o movimento, eu sabia, né? Só pedi assim pra sair. Aí o Doriva, o que aconteceu? Eu falei, rompi. Aí ele foi me acalmar, daquele jeito que todo mundo fala, né? Ah, vamos esperar o resultado. Eu falei, ó, dessa vez ninguém me ilude. Não vem encher meu saco. Aí eu chutei, fiquei muito estressado. Não vem encher meu saco, porque agora eu rompi o ligamento. Vamos pra cirurgia e dane-se o futebol. Falei na frente de todo mundo. Dane-se o futebol. Eu não quero mais saber dessa merda. Não quero saber mais de futebol. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Esse meu joelho desgraçado. O que tá acontecendo? Fui no... Desabafando. Desabafei tudo. Aí fui no ortopedista. Aí ele fez a mesma coisa. Fez o teste da gaveta e eu lá, né? Aí ele falou, seu joelho tá firme. Eu falei, não tá, eu rompi o ligamento. Só que ele pensou que era o direito, só que era o mesmo. Eu falei, é o esquerdo. Aí ele rompeu. Ah, você tá com o joelho ruim mesmo. Pra você ver, ele falou que eu não tinha rompido e eu corrigi ele. Corrigiu ele. Eu corrigi ele. Você não sabe nada. Aí eu falei, pô, você não tá sabendo nada, é? Eu já tô me formando em medicina, já tô me formando. Aí eu operei a segunda vez e eu perguntei pra ele, o que aconteceu que eu estourei a segunda vez? E ele me falou um negócio que me fez, foi isso que me fez repensar muito no futebol, né? Ele falou, ó, de 3 a 5% das pessoas que operam o ligamento cruzado, porque o que acontece? Rompeu o ligamento, acabou o ligamento, você tem que jogar fora. Ele tira um enxerto de outra parte, né? E refaz. Né? A minha primeira eu tirei do tendão patelar e a segunda da posterior. O corpo, ele pode ver isso como um corpo estranho, um organismo estranho. E ele falou, você foi o sortudo. Rejeitou. Seu corpo rejeitou o enxerto. Ele falou que eu só não rompi antes, e ele falou que era pro pessoal do Santos ter visto isso antes. Que não era nem pra eu ter feito a minha recuperação de 9 meses no Santos. Ele falou que era pra eu sair do hospital, voltar e refazer a cirurgia. Aí eu fiquei mais 9 meses parado, o Criciúma não quis renovar comigo. E nisso, meu psicológico assim, Nivaldo, eu falava, eu não quero mais jogar futebol. Porque eu já olhava os treinos assim, eu olhava algumas divididas e eu falava, eu não faço mais isso. Eu não consigo. E ao mesmo tempo, o meu reserva no Santos começou a jogar Libertadores,
pelo Santos, e o meu reserva no Criciúma tá jogando Série A até hoje. Então, assim, muita gente que eu via, assim, pô, quem sou eu para falar quem tem potencial ou não? Meu Deus do céu, não é essa imagem que eu quero passar. Mas eu via muita gente abaixo tecnicamente, assim, é porque eu quero falar de um jeito que não pareça, né? Que é abaixo tecnicamente. Pretensão, né? Numa crescente muito grande, porque uma coisa é você não vingar, eu conheço muitos atletas que não vingaram, pô, eu vou dar um exemplo do Jean Scherer. O Jean Scherer, ele simplesmente estava no Santos, foi caindo de rendimento por um motivo ou outro, mas no meu caso, o que aconteceu? Foi o meu joelho, tipo, foi uma coisa que, tipo assim, não dependeu de mim, foi uma coisa que o meu corpo falou, aconteceu. Então, o que mais dói em mim hoje melhorou muito depois que eu postei na internet, o que mais doía o que aconteceria comigo se não fosse meu joelho? Porque se eu não virasse jogador, eu ia ser mais tranquilo se fosse, Marquinho, você ficou pra trás porque você não sabe cruzar? Ou você não sabe fazer isso? Tal. Mas por causa de uma coisa que não dependia de mim, foi uma coisa que me machucou muito, assim, entendeu? E eu fiquei esses 9 meses no Criciúma, quando eu voltei, eles não queriam renovar comigo. E eu falo até hoje, né? Eles estavam certos. Eu até falando, brincando. Eu era um Peugeot, eu era um Maré a Turbo. Não saía da oficina, o cara pagava meu salário, pagava cirurgia, fisioterapia pra não entrar em campo. O Criciúma foi certo de renovar comigo. Eu não tenho, né? Mas e quando eu fui pro Penapolense, aí no meu primeiro coletivo, aí eu já tava com a projeção no Penapolense, aí eu fui pro Penapolense, aí foi o primeiro clube que eu falei, caramba, mano, eu acho que eu tô começando aí a virar operário da bola, que a gente fala, né? Dublê de jogador, assim, né? Quando você vai pra clubes menores, assim. E eu fui pra lá, a estrutura já, não tem nem o que falar, muito diferente, assim, né? Não tem nem o que falar. E eu falei, eu vou aqui pra jogar o Paulistão A2 e vou voltar pra um Corinthians Sub-23, vou voltar pra onde eu não tinha que ter saído, assim, se não fosse o joelho, né? Meu primeiro coletivo, vou abrir a passada, minha posterior, grau 3, no primeiro dia. Aí eu falei, meu Deus, não... Foi ficando difícil. Aí foi ficando difícil, porque meu psicológico... Aí, nisso, eu tinha casado. E quando eu tirei minha mulher... Tirei não, né? Quando a gente decidiu ir pra Penápolis, ela chorou muito por causa da família. Ela é de onde? Ela é de Criciúma, assim. Aí eu lembro que eu chorava muito, eu falei, eu tô acostumado a sofrer, a ficar longe de casa desde os meus 13, ver minha família 1, 2 vezes por ano, meus amigos. Agora eu tô fazendo outra pessoa passar por isso. Eu falei, eu tô fazendo outra pessoa passar por isso. Eu falei, não tá valendo a pena mais isso. Aí eu lá no Penapolense tratando. Quando deu a pandemia, eu fui pra casa. Aí eu cheguei, tomei uma decisão sem perguntar pra ninguém. Eu só cheguei numa mesa, tava eu, meu pai. Aí tinha a proposta do Maringá. Corinthians Sub-23, só que era contrato de 6 meses, mas era uma coisa muito boa. Só que eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa e falei, eu não quero mais. Parei, eu tava com 20 anos, tinha acabado de completar 20 anos, assim, eu falei, o futebol, eu tava 2 anos e meio parado, tava com o psicológico arrebentado, e inclusive, é porque eu não gosto de falar, mas eu tenho certeza absoluta que eu fiquei com depressão, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha motivação pra comer. Eu lembro que na fisioterapia do Santos, teve um momento que eu tava tão mal, que eu falei, eu tô doente, não vou pra fisioterapia. Eu acordava meio-dia, comia um pastel de feira, não bebia água o dia inteiro, eu fiquei assim por 3 semanas, perdi 10 quilos na fisioterapia. Acabou. Parei, encerrei a carreira com 20 anos. Aí com 20 anos eu encerrei, só que eu encerrei muito mal. E eu sempre tive uma personalidade de não terceirizar nada, assim, tudo que deu errado na minha carreira eu sempre coloco a culpa em mim. Eu falei, eu não vou falar pra minha esposa, pro meu pai, pra minha mãe que eu tô triste, eu falava pra todo mundo que eu tava bem. Só que nisso eu tava com 50 e poucos quilos já, eu jogava com 70, tava com 55 quilos, tava mal, não tinha, eu excluí todos os meus amigos do futebol, todos, sem exceção, excluí meus amigos do futebol do meu ciclo, inclusive, depois eu fui no psicólogo. Foi uma fuga, né? Foi uma fuga, eu fui no psicólogo e ele falou que eu tive o transtorno pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que é quando você não lembra muito bem dos momentos difíceis da sua vida. É uma forma de proteção do cérebro, para não te fazer pior, né? Sofrer assim. mais. E eu lembro que de 2018, se você me perguntar como foi a noite depois da lesão, como foi a primeira semana da cirurgia, eu só lembro que foi um pesadelo. E do ano inteiro de 2018, eu não lembro de quase nada. O cérebro meio que apaga isso. Apagou. E outra coisa, outro sinal do transtorno de estresse pós-traumático é que você quer excluir tudo relacionado ao trauma, futebol.
Eu não jogo, todo mundo me chamava pra jogar bola. Eu joguei muito pouco futebol nesses 5 anos. Inclusive, o Nino era muito amigo meu mesmo. Eu lembro que eu tava indo pra Aracaju, no aeroporto, e ele tava passando. Quando ele tava passando, eu só abaixei a cabeça, olhei pro lado e falei, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Só porque ele me remetia ao futebol. Chegou nesse nível. Ele me remetia ao futebol e falava, eu não quero ver ele. E ele me viu e falou comigo. Quando a gente tava conversando, me deu vontade de chorar. Mas não por causa... Tipo assim, o que eu mais quero é o sucesso... É o que eu quero deixar claro. O que eu mais quero é o sucesso de quem eu já joguei junto e de quem tá na base. Porque eu sei a dificuldade que é chegar. Não é essa a questão. A questão é que eu queria tirar tudo que me remetia ao futebol. Eu não tenho uma camisa do Criciúma, não tenho uma camisa... Tá tudo lá em casa do meu pai. Eu não guardei nada do futebol. Minhas chuteiras eu dei. Se me chamar hoje pra jogar no campo, eu não tenho chuteira. De campo, né? Então foi um momento muito difícil pra mim. E esses 5 anos foram muito pesados. E sabe qual foi o maior problema? Que eu não falei pra ninguém. Minha esposa não sabia disso até eu começar a postar vídeo na internet. Entendeu? E eu levei a vida assim, fora do futebol. Eu tenho uma certeza absoluta, isso aí eu falo com toda a certeza do mundo, que eu tinha um potencial pra chegar no alto nível. Isso aí eu falo, tipo assim, sem dúvida nenhuma, assim. Eu tinha um potencial pra chegar no alto nível. Só que infelizmente não foi... sei lá, às vezes eu até penso, pô, será que foi por causa da indisciplina que eu cometi quando eu tinha 15 anos e depois foi meio que um castigo eu machucar o joelho? Tipo assim, são muitas coisas que eu acabo pensando, sabe? E meu pai, o sonho dele, quando você sai de casa muito cedo, você leva não só o seu sonho, né? Você leva o sonho da família, você leva o sonho dos amigos. Eu lembro que quando Esperança de muita gente. Eu lembro que quando eu saí do Cruzeiro, e meu pai tava muito preocupado. Caramba, se você não vai arranjar outro time. Eu chegava no meu pai, assim, eu moleque, né, assim, eu falava, pai, fica tranquilo, pai. Um mês eu tô em outro time. Tipo assim, eu tinha muito esse pensamento de confiança, sabe? Então eu tenho certeza que eu tinha esse... E não é só uma coisa minha. Outras pessoas falavam, o Matheus Cunha fala até hoje. Assim, né? Mas, enfim. Marquinho, me fale de jogadores que você viu que foram promessas e que não vingaram também, por alguma razão, não rolou, e o que estão fazendo hoje? Esse foi o quadro mais engraçado foi o que me fez estourar na internet, né? Foi porque de uma maneira engraçada eu fiz o pessoal enxergar a realidade do futebol, né? As falhas, enfim, do sistema do futebol, né? Tem nomes. Você falou... Pode falar, não? Porque eu não posso falar de jogadores que ainda estão jogando, mesmo que no nível mais baixo, assim. Porque eles ainda estão jogando, né? Assim, fica à vontade. Mas no Cruzeiro tinha um amigo meu, conterrâneo, Bigu. O apelido dele, sergipano. O apelido dele era Bigu porque ele tinha vergonha do apelido dele, do nome dele, que se chama Erani. Aí ele não podia falar pra ninguém que o nome dele era Erani, então é Bigu. Posição dele? Atacante, fumaça, beirada, puxava pro meio, ia pra beirada, chutava de direita, chutava de esquerda. Cadê o Bigu? Hoje ele é segurança noturno de praças e condomínios. Ele acabou não vingando porque ele virou vigilante noturno. E aí você vai perguntar pra ele era um dos caras mais humildes que eu conheci, pé no chão. Com 15 anos começou a ir pra balada. Achou que ia ser o novo Dudu do Cruzeiro. Com 15 anos foi pra balada, começou a beber, e hoje ele é vigilante noturno. E eu falo pra ele, você foi pra profissão certa, porque ladrão nenhum vai fugir de você é muito rápido, mano. Prestem atenção. Aí tem o Lucas Lix, vou falar um de cada time. Aí tem o Lucas Lix, que era o centroavante do nosso time, camisa 9, capitão. Ele organizava demais o time, fazia gol de direita, esquerda. Na minha opinião, ele era o melhor do time, assim, né? Jogava demais. E antes ele organizava o time, e hoje ele organiza as frutas no atacadão. Ele é repositor do atacadão das frutas. E acabou não vingando. E eu perguntei pra ele, por que você não vingou? Aí ele fala, o futebol é injusto, Mas não vingou porque... Até hoje eu não sei. Não rolou. É injusta, enfim. Aí tem no Santos, aí vamos pro... Criciúma. Não, no Criciúma que mais tem, né?
Tem um cara que no Criciúma que ele é motorista A gente tá rindo pra de não empresa chorar. de costura. Estamos levando com uma certa leveza. Na resenha. O meu quadro hoje é essa zoeira aí. Hoje eu vendo churrasqueira. Você Hoje vende churrasqueira? Vendo churrasqueira. A E ainda, gás, carvão? Não, é churrasqueira carvão portátil. Portátil? Portátil, Carvão? eu vou nos materiais. Agora que eu comecei na internet, eu dei uma diminuindo um pouco, porque tá começando a crescer na internet, estudando na focada. Mas eu fiquei em porta de material de construção, casa de carne, agropecuária, eu fui em tudo. E todas as minhas fotos nos favoritos são fotos jogando bola. A venda tá difícil. Foto. É assim que abre a venda. É assim que qualquer coisa eu falo, quer um abraço do Matheus Cunha? Tem Aí aqui. Dependendo do valor do pedido, eu mando até 2 abraços. Você quer um abraço? O valor mínimo é esse. Quer 2, tem que dobrar. Espere a Copa do Mundo, que aí vai ser, quem sabe, campeão do mundo, já pensou? Nossa, já pensou. Meu Deus do céu. Mas fala de mais jogadores aí, então. No Santos tinha um cara, Giuseppe o nome dele, o Pepinho, ele foi dos 8 até os 20 no Santos, promessa, acabou machucando. E hoje ele é dono de uma loja de produtos de limpeza. Ele vende desinfetante, vende tudo que é produto de limpeza. Pinho-sol, vende shampoo, condicionador, vende tudo também. É isso, cada um segue da maneira que consegue, né? Porque uma pessoa, quando ela sai de casa muito cedo e aprende a se virar, ela se vira com qualquer coisa na vida, né? Toca a vida. Ela aprende a virar homem muito mais cedo, né? Com dignidade, trabalho e tudo mais. Tem o nosso lateral esquerdo, o Enzo, do Coritiba. Hoje vende açaí também. O Enzo? Ele vende açaí. Tem parceiro que é imigrante legal. Foi pra fora do país. E que país? Tá. Portugal, tem na Irlanda, tem motoboy na Irlanda, tem cara que é filmmaker em Portugal, da igreja. Tudo promessa. Não, tudo promessa que não vingou. Se eu abrir aqui meu Instagram, vai ter uns 50 promessas que não vingaram. Cada um tem um cara que ele trabalha em... Ele era um lateral esquerdo tinha muita força física. E hoje ele basicamente corta a lenha e coloca em cima do caminhão. É lenhador, eu acho que virou lenhador. Cortador de lenha. E se juntar, eu ainda vou fazer isso. O time dos promessas que não vingaram. Vai dar um E a gente vai chegar, vai sair da seleção. série, vai sair da Bzinha do Paulistão, a gente vai chegar lá na 1 do Paulista. Eu vou narrar seleção, o jogo vai narrar o nosso jogo. Eu vou ser o camisa 10 e capitão na lateral direita. Cara. Na lateral direita. Carvajal. É o Carvajal Cavoeiro. Mas é um apelido que pegou. Agora, você falou do Deco, Barcelona, e a gente bateu papo aí essa semana, não importa o dia aqui que nós estamos gravando, mas antes dele chegar aqui, você estava na Espanha. Estava na Espanha semana passada. Fazendo o que lá? Então, Deco? o Maicon... Vai dizer para mim que você está fechando com o Barcelona. As negociações estão avançadas. Eles só estão meio assim, porque como eu era o novo Carvajal Cavoeiro, eles estão meio assim, veio do Real Madrid, agora Barcelona, o Lamine Yamal já me olhou e falou, não quero você aqui não. Aí tá um pouquinho... tá essa divergência ainda, mas o Rafinha tá me ajudando. É que você tá fazendo? Então, jogando bola? Na Espanha, tem quem tá me ajudando, né? Não é exclusivo assim, o sócio do Maicon, da seleção brasileira. Inclusive o Maicon tava lá, eu tava 24 horas por dia com o Maicon, da seleção brasileira. Lateral direito. Que eu joguei com ele lá, ele já me conhecia. E eu fui lá gravar no Ousadia, que é um time de influenciador. Um time de influenciador não, eles estão na última divisão da Espanha, só com brasileiros. Então eu fui lá gravar com eles, já tá no meu Instagram e tudo mais. Aí eu fui assistir o jogo do Camp Nou, foi Barcelona e Atlético de Madrid, o Deco conseguiu os ingressos pra gente. E eu fui conhecer, vai sair o vídeo agora, essa semana. Fui conhecer o CT do Barcelona e assistir o treino dentro da sala do Deco, que é hoje ele manda lá no Barcelona, ele é o diretor do profissional do Barcelona. Aí tava eu, o Deco, o Maicon, e os empresários lá também. Depois eu fui jogar um jogo beneficente também. Aí tava o Mazinho, que é tetra. Tinha muita gente lá também. Você foi jogar bola? O joelho tá legal? Aí eu fui jogar. Então, pra pelada, hoje eu sei dosar muito, né? Se eu for mudar de direção, eu não vou mudar rápido. Só na boa. Né? Não, é outra coisa. Eu fui jogar lá, nesse time do Ousadia. Fisicamente eu tô abaixo, né? Tô acima do peso, mas tecnicamente, assim, é diferente, assim, né? É um pouco mais abaixo lá, né? E a gente falou do Deco aqui, o Deco manda lá, né? O Deco manda lá e o cara é uma humildade absurda. Ele me tratou do mesmo jeito que ele tava tratando o Maicon, entendeu? E ele contou os bastidores lá do Barcelona, tudo. É absurdo lá. O que passa aqui no Brasil, passa lá. Problemas de indisciplina que tem no Brasil, tem no Barcelona. Problema de ego, problema de picuinha entre um atleta e o outro, em questão de quem vai ser a estrela e quem não vai. Lá no Barcelona, que tem um monte de estrela, lá é o Lamine Yamal, lá é o que é
O Lamine Yamal é muito polêmico, né? Aí tem o Gavi, tem o Pedri, O tem Yamal muita é joia. polêmico por quê? Por quê? O Yamal é um cara, primeiro que o pai dele já é fora da casinha, né? O pai dele briga na rua. O pai dele agora foi contra o Betis que o Barcelona jogou. Ele foi pra torcida do Betis. Ele acabou apanhando lá na torcida do Betis. O cara tem vídeo dele brigando. Botou o terror lá. Ele é muito polêmico. Briga na rua, questão de faca e tudo, né? É mesmo. É doido. Só que o Yamal, ele tem uma vantagem. Ele Você não é o bebe. cara certo pra dar conselho pro Yamal. O Yamal, vou dar conselho pra ele. Ele falou, você nem vigou, você quer me dar conselho? Sou mais velho que você. Mas a vantagem do Yamal é que ele não pode ser chamado de cachaça. Por causa da religião dele, ele é criado com a avó dele, né? O Lamine Yamal. Então a avó dele praticamente criou ele, deu vários conselhos e ele não bebe. Ele vai pra noite, quebra tudo na noite, mas ele não bebe. A mesma coisa que o Romário também não bebe, E ele né? joga bem. Nossa senhora, eu assisti o jogo dele, assim, pela TV, você vê assim, pô, é muito craque. Você vê pessoalmente, assim, a facilidade. Por isso que muito torcedor, eu tive essa conclusão e eu falei até pro Mike. Por isso que muito torcedor olha de fora e fala, eu jogaria no lugar do Yamal. Porque ele jogando parece ser fácil. Você olha ele jogando, assim, ele tá lento, andando o jogo todo. Eu acho que o GPS dele não bate 5 km no primeiro tempo. Andando com short lá embaixo, você fala, pô, esse cara nem parece que joga bola. Ele pega a bola, ele pedala lento, passa no meio de 3. Eu falo, como que esse cara consegue fazer isso? Parece ser fácil. O que ele faz, ele é plástico. O Yamal é um cara plástico. E olha que essa temporada ele tá com problema de pubalgia. Ele tá, assim... Limitado. Ele tá muito limitado. Eu acho que ele tá nos 60% dele e ele é absurdo. Mas eu vou falar assim, ó. O Yamal todo mundo fala, é o craque. Mas pra mim, um cara que eu olho assim, eu falo... E o Deco também acha isso. Quem é o Deco cara? fala que nunca viu. O Pedri. Esse o cara... Pedri? O Pedri, segundo volante do Barcelona. Esse cara, assim, lá no Barcelona, nos bastidores, eles têm o Pedri como potencial melhor do mundo. E se você for ver hoje, segundo volante, melhor que o Pedri, é difícil achar. Você vê o Bellingham, que é muito bom jogador, que é muito bom. Só que o Pedri, ele tem uma coisa que o Deco até falou na sala da reunião. Ele puxa pra direita, ele vai com a esquerda, não dá pra saber se ele é destro, se ele é canhoto, é um cara que marca, ele desarma e arma ao mesmo tempo, e ele é muito mais dinâmico que o Bellingham, porque ele tem mais mobilidade, ele é menor, assim, é um cara com potencial gigantesco. E você vê o time do Barcelona, saiu um gol contra o Betis, que eles estavam treinando um dia antes. Que eles estavam treinando um dia antes, assim. E a diferença absurda de treinamento do Brasil pra lá, né? Lá eles treinam 11h30 da manhã. Imagina, treinar 11h30 da manhã aqui no verão. O em campo. Santos. Nossa, em Santos. Lá a gente treinava no sintético, a gente tinha que treinar pulando. Porque começava a queimar a chuteira. Que loucura. Então lá é 11h30 da manhã. Todo mundo treina 50 minutinhos, foi o treino, 50 minutos de treino só. Eu falo, meu Deus do céu, muito menos jogos na temporada, por isso que tem muito menos jogos, por isso que tem muito menos lesões, muito menos lesões, por isso que eles chegam ao final de temporada inteiro. Agora o PSG vai jogar contra o Flamengo. E seu depoimento é fundamental. É porque muita gente fala da técnica, né? Assim, o que eu vejo, né, em questão de fundamento, eu vi treino de cruzamento, eu vi tudo isso. Tudo bem, o campo deles parece que é sintético, de tão perfeito que é. Você olha assim, não tem um buraco. Tanto que eu filmando no Instagram, muita gente perguntou, é sintético? Muita gente perguntou nos comentários, é sintético esse campo e tal? Só que é perfeito o campo, bola, tudo do bom e do melhor, 50 minutos de treino. Então isso, se o brasileiro vai pra lá e se adapta, ele consegue se adaptar a isso. O problema é que eles estão muito à frente aqui, ó, o entendimento tático do jogo. Isso aí o europeu tá à frente e vai chegar a final de temporada, que é em julho. Eles vão estar com a metade dos jogos dos brasileiros. O Flamengo agora vai jogar, se passar agora, vai com o PSG. O PSG vai estar jogando leve. O Flamengo acabou de ganhar uma Libertadores, acabou de ganhar o Brasileiro. Pegou o quê? Pegou quantas horas de voo? Quase, sei lá, umas 18 horas. De Léo Ortiz, de Pedro. O Pedro não vai jogar, eu acho, né? O Léo Ortiz tem recuperação. Então é muito diferente, as condições são muito diferentes do europeu para o brasileiro. Lá eles não concentram. Inclusive, depois do treinamento, o Deco foi para um restaurante com a gente, né? À noite. O Barcelona ia jogar contra o Betis. Eu não lembro se é Betis ou Girona. Foi esse final de semana agora. E eles iam viajar no mesmo dia. No dia do jogo. O jogo era 3 horas, eles viajaram às 9 da manhã. O Deco saiu meio-dia. Tranquilo. Eles não concentram.
Né? Se é aqui no Brasil, eles concentram 2 dias antes, é um jogo muito importante assim. Lá o Deco tava... Tranca o time 24 horas. O Deco tava bebendo a cervejinha dele tranquilo, no outro dia ele ia ficar lá no jogo, no vestiário. Então é muito diferente a cultura, né? Como é que era voltando um pouco, já que você falou dos costumes deles, como é que era o dia a dia seu da base? O convívio com o pessoal, é um negócio bacana, legal, motivacional, é um saco, cansativo... A tua leitura hoje da base do futebol brasileiro? Então, tem 2 lados. A convivência, eu falo muito isso, né? Tem 2 lados você conviver. O primeiro é que você vai fazer muita amizade. Você vai encontrar muita gente que pensa igual você. Você vai encontrar muita gente do bem. Só que, ao mesmo tempo, vamos colocar 25 jogadores alojados por categoria. 14, 15, 17, 20. Puta, gerações completamente diferentes, né? Um vem da Bahia, outro vem do Rio Grande do Sul. Um é evangélico, outro é católico. Um gosta de dormir tarde, outro gosta de dormir cedo. Um gosta de dormir de luz... Um dorme de luz acesa, outro luz apagada. Agora, o que dorme de luz acesa e outro de luz apagada no mesmo quarto, e aí, como é que vai ser? Vai dormir de luz acesa ou apagada? Vai dormir na cama de cima ou na de baixo? Então, você encontra muitas amizades... Mas eu já cansei de sair na porrada em alojamento também. Que é o normal, Na minha primeira semana de cruzeiro... Apaga a luz! O bagulho sai na porrada porque você tá longe de casa. Você tá estressado de um dia, que você acaba não treinando bem, você tá com algum problema familiar, vem um cara encher seu saco. Enfim, acontece muita coisa. No meu primeiro dia do cruzeiro, tinha cadeado lá. Eles arrombaram o cadeado, roubaram meu perfume, meu Presto Barba e meu dinheiro. No meu primeiro dia de cruzeiro. Perfume eles tudo bem. Tudo. Presto Barba não, né, cara? Tinha cara que roubava cueca. Cueca? Todo time tem um ladrão de cueca. Todo time tem ladrão de cueca? Todo time de base tem um ladrão de cueca. Quem já jogou base, já morou em alojamento, vai comentar aí. Tem ladrão de cueca. Ladrão de cueca. Ladrão de cueca. Todo time de base. Isso porque sem tá exceção. Em falta na base, né? Sem exceção. Todo mundo pensa, vai ganhar muito dinheiro. Ganha pouco, não ganha bem, não. Os peões, né? Não tem um salário absurdo, assim, é uma ajuda de custo até os 16, né? Mas tem jogador que ganha muito dinheiro na base? Algumas exceções? Tem, assim, eu tô falando de 2013. Hoje tá do mesmo jeito que tá muito inflacionado o profissional, a base também inflacionou bastante. Hoje tem jogador de 13 anos aí ganhando 20 mil mais tranquilo, assim. 13 anos? No Palmeiras, como você acha que o Palmeiras pega esses jogadores? Tem o Estevão, foi pro Cruzeiro, depois foi pro Palmeiras, o Estevão ficou rico na base. Rico na base? O Estevão ficou rico na base. Porque você consegue assinar contrato profissional com 16. Só que antes você consegue o contrato de formação. Muito jogador, o Vinícius Júnior foi um que ficou rico na base. E até como proteção do clube, já faz o contrato com salário alto para botar uma multa alta também. Isso é uma multa lá em cima. Outro exemplo de cara que ficou rico na base foi o Andrigo. No Internacional, entendi. Promessa, rico na base. Só que os peões vão ganhar ajuda de custo. O Neymar não, né? O Neymar tá fora, assim, de... Ele ganhou dinheiro da base? Muito, com 15, 17 anos, o Neymar já ganhava 15 muito dinheiro. anos? Com 15, 17 anos, o Neymar já ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro? Mas o Jean Scherer também ganhou muito dinheiro. O Santos, de todos os clubes que eu fui, era o que mais pagava. Mas o Neymar é um caso à parte. O Neymar é 1 em 1 milhão. O Neymar Você vai lá em Santos, ele é isso rei. Claro também, não é? Não é todo jogador não. Na verdade, isso são as exceções. Uma rara exceção. São exceções. A realidade do futebol de base é o quê? Você ganha, no Cruzeiro, a ajuda de custo para quem chegava lá era R$110 por mês. R$110 por mês, ajuda de custo. Assim, você não... Tinha que passar o mês inteiro lá, senão não pagava nem ônibus. E lá, como que funciona no Cruzeiro? É até uma coisa, muita gente da base pensa, né? Só vai ficar rico ou só vai entrar na base quem tem empresário, quem tem pai rico, quem tem dinheiro, família com dinheiro. 98% dos atletas de base são de famílias extremamente pobres. Porque eu fui para a estrutura do Bahia e do Vitória na época. Uma pessoa que tem o mínimo de condições possíveis não fica na situação do Bahia e do Vitória. Não fica. E eu falo com toda a certeza do mundo. Tem que precisar muito. E eu falei com um jogador, estava voltando de lesão. E ele nunca jogava, esse menino aí, né? Eu nem vou falar o nome dele, que é uma história muito pesada, mas ele não jogava e ele estava sempre feliz, não saía do banco. E eu perguntava para ele, irmão, você não joga, só fica no banco, você não vai nem para jogo. O que você está fazendo aqui? Aí ele falou, Marquinhos, eu vou te falar uma coisa de todo o coração. Eu tô aqui não é nem pelo futebol, é que se eu voltar para casa eu não tenho o que comer. Ele só tava ali para ter o que comer, para ter onde dormir e para ter o que vestir, né? Porque querendo ou não, ele pedia roupa para os meninos do Sub-20 que ganhavam um pouco mais. Ajudava. Tudo tranquilo. E sabe
minha maior tristeza, assim, falando desse assunto, é que eu nunca mais ouvi falar dele. Não sei onde ele tá, não sei o Instagram dele, não sei... Assim, enfim. Perdeu o Aí eu contato. fico pensando, será que ele voltou pra vida que ele sempre teve? Enfim, eu lembro da história da família dele. Tinha pai que morava na rua, enfim. Loucura. A base em si, ela forja muito o caráter do ser humano, assim, né? Mas é um ambiente muito pesado, porque você vê muitas histórias tristes. Eu já cheguei no Criciúma, um dia antes do jogo, a mãe de um atleta nosso falecer, ele ir pra casa e ter que voltar depois de 3 dias, assim, e eu lembro que a gente jantando junto, ele ficava assim, ó, parecia um zumbi. Isso aí com 16 anos, cara. Com 16 anos, o que uma pessoa fora do esporte tá fazendo? Tá brincando na rua, tá... É um ambiente muito pesado. Por isso que quem chega... Assim, você chegou no profissional depois de passar por tudo isso. O cara chega blindado. O cara já é um vitorioso. Você pode questionar a qualidade técnica de um jogador ou outro que tá em clube? Sim. Mas a mentalidade desses caras, irmão, pra abalar, pra um jogador falar... Eu tô mal de cabeça. É porque o negócio tá muito sério. Porque é mente blindada. Para chegar, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Marquinho, o que você sente hoje? Como fica o seu coração, a sua cabeça, quando você vê hoje o Rodrigo brilhando no Real Madrid, o Matheus Cunha, seleção brasileira, para jogar uma Copa do Mundo, o Yuri Alberto no Corinthians e tantos outros exemplos de jogadores que estiveram com você na base começando. Hoje você vê esses caras de muito sucesso, o que você sente? A primeira coisa, sem pensar 2 vezes, eu sinto muita felicidade por eles. Porque eu sei que todo mundo teve o seu esforço, brigou e conseguiu chegar apesar de todos os desafios que você encontra no caminho do futebol, né? Em relação a mim, o que eu vou falar, assim, é muito complexo falar sobre isso, porque eu nunca falei disso com ninguém, assim, é uma coisa muito difícil de falar pra mim. Eu fico até meio assim, mas assim, eu sei que eu tinha um potencial de poder estar no mesmo lugar, tanto que se eu ver o Rodrigo e o Yuri Alberto hoje, eu vou tratar como se fosse um amigo meu comum, assim, porque eu não vejo diferença, assim, por eu ter convivido muito tempo com eles, mas a minha tristeza é saber que foi uma coisa que fugiu do meu alcance, né? Foi o meu joelho, foi uma coisa que não dependia de mim. Foi simplesmente meu corpo que chegou pra mim e falou, chega pra mim. E isso me deixa muito... Hoje menos, porque eu consegui desabafar, mas me deixou por muito tempo frustrado, mas frustrado demais, demais. De muito atleta chegar pra mim, o próprio Matheus Cunha chegar e falar, Marquinho, esse tal lateral que eu jogo junto... Você tem 5 vezes mais potencial que esse cara. Brilharia muito mais. E nisso não é só o Matheus Cunha, é o Nino que fala isso pra mim. São todos os jogadores, o Igor Jesus, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, todos falam, Marquinhos, é absurdo o motivo de você não ter vingado. Não tem... Porque todo mundo tinha muita certeza que eu ia chegar. Entendeu? Não tinha esse ponto de interrogação, o Marquinhos tem que melhorar isso pra vingar. Eu tava meio que pronto, né? Potencial. Eu tava com pronto já. É. Então isso me deixou muito triste por muito tempo, tempo. E hoje eu ainda fico, né? Pra falar a verdade. Tá. Eu tô preocupado com o teu horário que você tem voo aqui, então vamos partir pra reta final agora, o nosso bate-pronto. Ai. Bate-pronto? Agora é a diversão do programa. Ai. Você topa não? Tô, imagina, topa? Você não vai que fugir, manda, não, irmão. né? Então bora. Vamos lá. Ai. Vamos começar fácil, vai. Para aliviar. Começar tranquilão. Me fale top 5 promessas que, na sua opinião, não deram certo. 5 promessas que não rolaram. Eu vou falar uma. Você vai falar uma? Eu vou falar uma e você fala 5. Marco Rotondano. Esse aí é eu sou o original. Eu sou o original, agora, promessa que não vingou. Manda 5 agora. Vou colocar no Cruzeiro, Cezinha. Ele ainda tá jogando assim, mas era nível seleção brasileira, Cezinha. O segundo, Christopher, do Coritiba. Tinha um potencial absurdo, todo mundo pensou que ia chegar, era a maior promessa da base, o Christopher. No Santos, eu vou colocar o zagueiro Matheus Guedes. Absurdo, zagueiro canhoto, diagonal, absurdo, mas era um absurdo. Bom. Ó, todos os zagueiros que vingaram, o Wagner Leonardo que tá no Grêmio, o Cleiton tá no Inter, o Kaique tava no Inter, ele era melhor disparado que todos, na minha opinião, né? Promessa. Acabou não vingando.
É porque se eu falar que não... Porque tem uns jogando Série D, esses vingaram? Estão jogando. Estão jogando, né? Então vou colocar o que não vingou. Lucas Lix, o centroavante do Coritiba. Era absurdo o que eu falei dele. E pra finalizar, Paulinho, um meio-campo que eu conheci no Desculpa, Léo Couto, um volante do Cruzeiro, ambidestro, jogava demais, uma das maiores promessas do Cruzeiro e hoje parou de jogar. Nós vamos pro quadro dentro do bate-pronto agora. Gênio, craque ou bom jogador? Opa, essa aí eu não vou fugir, não. Tá bom? Vai, fechou. Então eu vou falar e você classifica. Esse gênio, esse bom jogador, esse craque, esse pé de rato. Tá bom? Tá, fechou. Bora? Arrascaeta. Craque. Paulo Henrique Ganso. Gênio. Gabigol. Bom jogador, muito decisivo. Você jogou com ele. Rodrigo. Craque. Yuri Alberto. Bom jogador. Arthur, o meia do Grêmio. Que saiu, voltou pro Brasil agora. Craque. Craque? Craque. O Arthur é craque. Craque. Jean Lucas, meia do Bahia. Bom jogador. Vitor Roque. Bom jogador. Flaco Lopes. Bom jogador. Bruno Henrique. Craque. Caleri. Bom jogador. Neymar. Gênio. O gênio, top 1 desses aí. Yamal. Gênio. Gênio? O Yamal tem potencial para ter 5 bolas de ouro. Agora o duelo. Tá. Vou falar 2 nomes, você vai apontar o cara. Yuri Alberto ou Marcos Leonardo? Marcos Leonardo. Rodrigo ou Rafinha? Rodrigo. Estevão ou Endrick? Estevão. Pela magia do brasileiro. É? Mas gosto muito do Endrick também. Vinícius Júnior ou Mbappé? Mbappé. Matheus Cunha ou Richarlison? Não, Matheus Cunha. Mesmo se não fosse, eu ia falar ele, mas eu prefiro o Matheus Cunha. Tá. Pedro ou Gabigol? Não tem como ir contra o Gabigol. Gabigol é Gabigol. É? Pô, numa final você tem que colocar ele. Tá. Memphis Depay ou o Luciano, do São Paulo? Pô. Não, com todo respeito ao Luciano, assim, né? Mas o Memphis com sobras. Rodrigo Garro ou Rafael Veiga? Veiga. Pô, Veiga, muito mais. O Veiga é acima, ganhou tudo. Essa sua câmera aqui manda uma mensagem para quem está começando, para quem sonha com uma carreira. Não vou falar de coisas de valores físicos, mas para quem sonha arrebentar jogando futebol, qual é a sua mensagem? Eu não vou falar nada relacionado à tática, porque com certeza o seu treinador vai saber mais que eu. O que eu posso falar é o que eu vivi e o que me atrapalhou. Se já é muito difícil chegar no futebol sendo disciplinado, sendo focado, jogando bem, imagina sem a disciplina. Então, obedeça a seus pais, confie em quem já viveu o que você está prestes a viver, seja disciplinado, cuidado com as falsas amizades. Não acredite, a gente fala muito das críticas, para não ligar para as críticas, mas muito cuidado com os elogios, muito cuidado mesmo, porque muitas vezes vai chegar no seu ouvido que com 15 anos você é craque, que com 16 anos você é o futuro melhor do mundo, e você ainda não é. Você falta muito para chegar ainda. Então, para isso, pode subir para sua cabeça, você pode deslumbrar com isso. Então, mantenha a humildade. Eu costumo falar que o teste do atleta de base só acaba quando ele assina um contrato milionário e fica consolidado no profissional. O Neymar já não tem teste na base. Você que tem 18, 19 anos, fez 2 jogos no profissional, o seu teste ainda não acabou. Então, mantenha a cabeça no lugar, escuta seus pais e obedeça quem quer te ver bem. Beleza? Obrigado a todos que me acompanham aí. Valeu, hein, mestre? Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer. Pô, é uma honra quando você mandou a mensagem aí, eu fiquei feliz demais. Eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que o pessoal acompanhando também está super feliz de conhecer a sua história. Você vai mostrar alguma foto para vender churrasqueira e tal? Opa! Ó, vamos fazer o seguinte.
Dá seu contato aí pra gente vender mais churrasqueira. Opa! Vamos lá. Quem quiser em qualquer lugar do Brasil, é o melhor vendedor de churrasqueira da região. E muita gente fala, Marquinhos, você é mentiroso, fala isso. Eu não minto, eu só aumento um pouco para poder vender mais. Só aumento um pouco. Marquinhos, você já jogou com o Bruno Henrique? Eu treinei com ele muitas vezes, mas eu falo, Bruno Henrique era meu amigo, meu melhor amigo, dei vários conselhos para ele. Tem que pingar o carvão, né? Hoje eu tenho um filho, tenho uma esposa maravilhosa, então tem que usar isso, né? Cara, vende pra caramba. E quando ele chega, o Marquinhos, pede pro Bruno Henrique um abraço, aí eu falo, pedido só acima de 20 mil. E pro Rodrigo, acima de 50. É ali, ó. Estamos vendendo churrasqueira aí, ó, aqui. Rodrigo aí, o Bruno Henrique, tem com o Matheus Cunha também, tem com todo mundo. Beleza? Sérgio, o seu endereço de redes sociais para o pessoal te acompanhar? Marco, arroba... Influencer? Tô começando na internet, comecei há 6 meses. Então. Aí já tá... Arroba Marco Rotondano, se puder colocar aí, porque tá na tela ali. Arroba Marco Rotondano, é um pouco difícil o sobrenome aí, mas só conectar lá. Lá tem muita resenha dia a dia nos stories que eu falo sobre a rede social, sobre a categoria de base, sobre como funcionam os bastidores do futebol, alojamento, alimentação, falo sobre tudo lá, beleza? Bora que você tem um voo, você tem que ir para o aeroporto, por isso que nós vamos encerrar, senão é papo aqui para sempre. Tranquilo, vamos para cima. Obrigado, Marquinhos, mais uma vez. Lá. Obrigado, tá? Sucesso para você. Tudo certo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Marco Rotondano, pessoal, participando com a gente aqui do Café com Preto. Até a próxima. Valeu, um abraço. Marquinhos. Tchau, tchau. Valeu.